Vou falar. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Chegamos para mais uma conversa, mais um bate-papo. Eu sempre falo para vocês que aqui a gente não tem roteiro, a gente conversa de verdade. E hoje a gente tem um convidado, gente, ó, já tô namorando ele faz tempo. Muito ilustre, tô muito feliz de recebê-lo. Ó, gente, falo para vocês que aqui não, aqui é tudo no improviso. Gente, ele já é médico aqui na nossa cidade há 14 anos. Ele é um profissional de excelência, além de trabalhar na cidade, trabalha em outros lugares também, né, doutor? Trabalho na Praia Grande. Na Praia Grande. Hoje eu vou conversar com o nosso diretor da saúde, doutor Marcelo. Aceitou meu convite, vai vir aqui conversar, responder a pergunta de vocês. A gente vai ter um bate-papo aqui muito legal, tranquilo, calmo, tenho certeza. E ele tá aqui para responder nossas perguntas. Tô muito feliz, viu, doutor? Eu que agradeço pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, principalmente o foco desse bate-papo hoje, desse convite, que é para a gente falar sobre as mulheres, né? Sobre as Agora o mulheres. Outubro Rosa. Então eu que estou feliz de poder ter a oportunidade, talvez, de esclarecer algumas dúvidas e alguns questionamentos que a própria população tem e que eu acho que vale a pena e é bem válido esse tipo de situação para que a gente consiga esclarecer isso para o pessoal. É verdade, doutor. É informação, né? Informação. Muitas vezes a informação não chega em determinados pontos que a gente precisa que chegue e a gente tá aqui para esclarecer isso, né? Exato. A gente teve uma conversinha aqui antes, bem rápida. Falamos de algumas coisas que a gente queria conversar, mas o doutor ele tá aqui para esclarecer tudo aquilo que a gente tem de dúvida, viu, gente? Doutor, vamos começar. Vamos lá. Eu queria que o senhor me fizesse. Não vou falar pro senhor, você é Não, muito pode chamar, jovem. Ele é exato. jovem, ele Eu é até prefiro. Eu até bonito, prefiro. ele é cheiroso. Gente, vocês vão ver. Ele é, sabe, assim, super atual. É ele, gente. Doutora, eu queria que você me falasse é, qual era a situação da saúde quando você entrou, né, na diretoria da saúde. Bom, eu tô desde 2008 aqui na cidade, né? Então eu consigo ter uma visão bem ampla do que era a saúde, até porque eu participei ativamente dentro da minha área, né? Eu trabalho com doenças sexuais aqui na cidade, então eu tinha essa visão toda de como funcionava. E agora, na diretoria, a gente consegue perceber claramente essas mudanças, né? Então, Márcio está fazendo acho que 4 anos agora, inclusive, de gestão do prefeito Márcio Cabeça. Dentro dessa gestão, eu estou há 3 anos. E aí, o que a gente percebe, eu dei andamento a uma sequência que a doutora Daiane, já à frente da diretoria, estava. Então, a gente deu uma sequência com uma filosofia que é mais ligada ao que eu achava que era o que era necessário para uma cidade de pouco mais de 58 mil habitantes, que é uma cidade de baixa complexidade. Mas a gente viveu outros tempos, né? Então a gente é do tempo onde não existia o centro médico, portanto, grandes questionamentos que são feitos da população em relação a especialistas, principalmente, né, a médicos especialistas, era muito mais difícil ainda, porque o Hospital HMM é que funcionava como se fosse um ambulatório de algumas especialidades, que eram bem poucas, inclusive, ortopedia e ginecologia. Uhum. Então, eu sou dessa época que, na verdade, o que acontecia em relação às consultas de especialistas estavam relacionadas ao atendimento dentro do HMM, né? Postos de saúde com uma infraestrutura que precisava ser melhorada, e ainda, apesar do ano que nós vivemos, ainda era tudo baseado em caneta, papel, nada era informatizado, nós tínhamos nossos equipamentos sem computadores, faltavam profissionais, faltavam profissionais de todas as áreas, inclusive não só da área médica, mas recepcionistas, pessoal de limpeza, o que dificultava bastante o atendimento. Então, eu venho dessa fase onde era precária esse tipo de situação, né? Faltava bastante coisa que a gente precisava arrumar, e dentro desses 3 anos, não tem, eu sei que é um serviço de formiguinha, a gente Uhum. engatinha, né, e tenta cada dia avançar um pouquinho, mas não tem como a gente não perceber a evolução que já aconteceram dentro de 3 anos
levando-se em consideração a todos vocês que estão assistindo, que são grandes evoluções para uma cidade com menor orçamento na Baixada Santista e com uma cidade também que tem a população menor da Baixada Santista. Portanto, o investimento financeiro SUS, Ministério da Saúde para o município, é bem mais baixo. E mesmo assim, dentro dessa realidade e dentro de uma pandemia, nós realizamos muitas coisas que não existiam antes, né? Centro médico, uma cidade com 58 mil habitantes, ter tomografia e mamógrafo, isso foi o que salvou a gente na época Covid, porque antecipou os nossos diagnósticos diferenciais para o Covid, o que facilitava com que o nosso morador daqui fosse transferido muito mais rapidamente do que em outras cidades que não tinham a tomografia disponível, né? Sim. Ampliou-se as unidades de saúde, melhoraram-se os equipamentos, todas as unidades são computadorizadas, estamos agora tentando informatizar, ambulância. Tinha uma ambulância para o município, né? São 10 ambulâncias hoje. Melhorar a estrutura do SAMU, ampliação das especialidades que são as tão questionadas, né? Então, você imagina, você sai de um serviço dentro do HMM, onde tinha um ortopedista que fazia ambulatório, um ginecologista que fazia ambulatório, e você vai para um centro médico onde você tem gastro, endócrino, dermato, vascular, otorrino, ginecologista, obstetra, que faz somente o acompanhamento das nossas gestantes. Nós tínhamos uma mortalidade infantil quando assumimos o governo de 25%, 25% na Baixada Santista era maior, e a gente caiu para 5% e agora nós estamos em 8%. Então, isso não acontece se você não faz todas essas mudanças, né? Então, são várias ações que foram feitas, com ampliação de central de regulação de vagas, para a gente poder também fazer essa cobrança maior do Estado, né? Lembrando que essas especialidades não é um dever nosso tê-las, porque nós somos baixa complexidade, né? Quem tem que fornecer essas especialidades é média e alta complexidade. Então, é uma cobrança que a gente faz diária do Estado que aumente essa quantidade de vagas. Mesmo assim, essa gestão do prefeito, ele teve o bom senso de que a gente conseguisse colocar alguns profissionais especialistas no município para tentar diminuir essa demanda, que já era uma demanda gigantesca quando a gente assumiu, né? Mas que se a gente também só dependesse do Estado para cobrir essa demanda, a gente não ia conseguir. Então, a criação do centro de especialidades, por mais que ainda tem todo o questionamento da quantidade de vagas, foi um avanço, né? O centro de especialidade já realizou mais de 42 mil consultas. Imagina se a gente dependesse disso para fora. E sem contar que o munícipe tinha que sair daqui para passar no otorrino em outra cidade. Tinha que sair daqui para passar, a gestante tinha que sair daqui para fazer um ultrassom no AME de Praia Grande, né? Então, isso tudo a gente conseguiu revolucionar dentro desses 3 anos, praticamente, da minha gestão com o Márcio, e principalmente com todo o furacão que nós vivemos dentro de uma pandemia, onde todas as ações, todo o orçamento estava direcionado à Covid. Doutor, o senhor passou pela pandemia. Né? E aí, a gente tem, até a gente precisou listar isso, são 47 novidades que nós temos dentro desses 3 anos, que não tinham. Né? São 47, contando com as ampliações de postos de saúde, com a criação da tomografia, que a gente fala tanto da tomografia, mas eu não sei se a população sabe que nós também temos a mamografia, que também era feito fora. Né? Então, a gente, não que não continue fazendo coisas fora. O que o Márcio implantou aqui é um complemento para que a gente consiga diminuir com que o munícipe saia tanto do município para fazer serviços fora. Sim. Então, a gente conseguiu ampliar bastante, principalmente essa questão. A pandemia trouxe vários traumas para a gente e grandes questionamentos, principalmente relacionados a coisas que a gente ainda nem consegue colocar. Não é porque o prefeito não tem a boa vontade de colocá-las, é porque a gente não consegue profissional. Né? A gente ainda tem posto de saúde que está sem médico, a gente aumenta o valor do salário do médico para tentar ser convidativo para que ele venha para o município, a gente não consegue. Então, a gente faz a nossa parte, mas tem coisas que fogem da alçada, burocracias de ser uma prefeitura, portanto, eu não posso fazer qualquer tipo de contratação, eu dependo de concurso público demora. Então, dentro de toda essa logística e essa dificuldade, eu acho que em 3 anos, eu que estou desde 2008 aqui, eu não vi acontecer. Né? Eu vi que o avanço aconteceu agora com a boa vontade e que a gente percebe
principalmente do prefeito, de que a gente consiga dar uma saúde de qualidade para a população, principalmente para os mais carentes, para os mais necessitados, para que a situação e a qualidade de saúde chegue também nesses lugares mais difíceis, onde eles têm menos acesso ainda. É importante a gente ressaltar, né, gente, que o doutor ele está aqui desde 2008, então ele não entrou diretor da saúde, Sim. ele passou pelo exercício da profissão como médico ali, né, doutor? Então o senhor viu toda a dificuldade que existia, o senhor já, de repente, quando o senhor entrou, o senhor já sabia, nossa, eu vou mexer aqui porque eu vi que isso aqui não Exato. funciona, eu vou movimentar isso aqui porque isso aqui tá meio parado, né? Então o senhor já vinha de uma experiência anterior como médico, Exato. né? Porque uma coisa a gente tá do lado de cá, outra coisa a gente tá do lado de lá, Sim. né? E de repente é isso que a população não sabia, né? Acha que não, você já entrou aqui diretor e, né, e não sabe qual é o que a população passa, ou o que as pessoas precisam, né? Eu até digo que facilita bastante para mim, por vários motivos. Primeiro, porque eu venho de uma família pobre que usa o SUS, né? Minha família usa o SUS, então eu venho de uma família pobre que usa o SUS. E eu passei por vários lugares da cidade. Eu fui médico de posto, né? Quem é do bairro do Primavera deve lembrar em 2008 que eu era médico do posto do Primavera. Então, assim, eu fui médico de posto, depois eu vim para o serviço de IST e doenças sexuais, mas a gente rodou isso aqui. Então, assim, eu conheço as dificuldades do agendamento do posto, eu conheço a população, os questionamentos que são feitos. Eu me identifico como médico quando eu recebo uma negativa, não vou atender. Então, eu também me vejo do outro lado como médico. Então, eu consigo ter uma noção geral, diferente de se eu tivesse caído de paraquedas, vindo de outra cidade, sem conhecer a realidade daqui. Sim. Não é essa a realidade, né? Eu vim, como você mesmo falou, como médico do município, trabalhando em alguns equipamentos de saúde, e aí acabei aceitando depois o convite do Márcio, e aí nisso eu pensei que não ficaria tanto, mas já estou há 3 anos aí, fazendo 3 anos também. E isso facilita, né? Isso facilitou bastante para você como diretor, né? Vamos às perguntas? Vamos lá. Tem pergunta. Pode fazer. Vou começar com a pergunta da Ana Zanqueta. Por que em cada UBS tem somente um médico para um raio grande de usuários? Legal, e acho importante essa pergunta. Na verdade, quem determina isso não somos nós, né? Os postos de saúde, eles são liberados, a estratégia de saúde da família, via Ministério da Saúde. E eles contam a parte populacional que é atendida naquela unidade. Então, toda vez que a gente começa a fazer o levantamento e excede o valor, a quantidade de famílias que aquele posto possui, é quando o Ministério acende a possibilidade de ser montada uma nova equipe naquela área. Tá? E aí a gente faz as solicitações. Então, o que acontece? Hoje a gente tem solicitação de alguns outros postos que a gente precisa que tenham novas equipes. Mas aqui na cidade, o Ministério já autorizou, e não é da minha época, quando eu entrei já estava, mas a gente tem 2 postos que já funcionam com 2 unidades. Né? Então, quem é do Jardim Praia Grande sabe que lá tem 2 unidades. E o Vila Operária agora foi contemplado com mais uma unidade. E cada unidade com um aí médico. Vem um médico. Então, mas isso é uma decisão ministerial que a gente recebe. E isso acontece não por uma decisão nossa, isso acontece quando a gente consegue recadastrar aquela população e o Ministério entende que ultrapassou a quantidade de famílias que eram suficiente para uma equipe. Aí ele autoriza que a gente monte uma segunda equipe. Nós temos que primeiro montar essa segunda equipe com verbas municipais e depois, quando a gente prova que a produção está sendo feita, aí a gente começa a receber o repasse da segunda equipe. Então, os postos que tem um médico, eles têm um médico primeiro, porque aquela quantidade de família é o suficiente para aquilo. Porém, na realidade, a gente sabe que não. Nós temos muitos postos que a gente sabe que precisaria de mais de uma equipe. E por isso que talvez vocês estejam vendo e participando, e eu até agradeço aqui nisso, que nós estamos fazendo recadastramento. Porque o recadastramento que nós temos, e essa é uma queixa de vocês de um único médico em cada unidade, é muito antigo. Nem sei de que ano foi isso. Então, a gente não consegue, hoje, ter um parâmetro exato de quantas famílias tem em cada unidade, até para que a gente questione o Ministério da Saúde e solicite ampliação de equipes. E isso a gente começou a fazer. Então, a gente está recadastrando as áreas. Nós temos áreas que não tem, que as famílias estão e não estão cadastradas.
Enquanto a gente não recadastrar essas áreas e mostrar para o Ministério da Saúde que essas famílias existem, eu não consigo dizer que eu preciso de mais uma equipe ali. Porque como que eu vou conseguir uma equipe se eu não tenho cadastro? Então, até a gente pede encarecidamente que as pessoas, quando estão indo fazer os cadastros, que vocês participem desses cadastros. Porque são esses cadastros que, quando a gente consegue incluí-los com o Cartão Nacional de Saúde, que eu consigo mostrar para o Ministério da Saúde que eu preciso ampliar a equipe. E as pessoas precisam ir até o posto fazer o cadastro. A gente está, por enquanto, quando a gente tem uma emergência nisso, a nossa coordenação de atenção básica, ela está fazendo por área, por região, tá? A gente está montando uma força-tarefa aí e está fazendo por regiões, que é exatamente para que a gente consiga ampliar essa situação. Isso está direcionado a tudo, porque se eu quero mais agentes de saúde, se eu quero mais enfermeiros, se eu quero mais médicos, se eu quero mais profissional para aquela área, eu só consigo provar que eu preciso quando eu mostro para o Ministério a quantidade populacional que eu tenho naquele posto. E acontece, doutor, de repente, daquela localidade ali ter uma quantidade X e o posto atender aquela quantidade X, só que, na verdade, ela tem uma quantidade muito maior. Isso é o que acontece em todos os nossos, hoje. Então, assim, um panorama que a gente faz dentro dessa gestão do Márcio Cabeça é exatamente isso. É essa preocupação em todas as nossas unidades, a gente realmente conseguir verificar quantas famílias nós temos em cada uma desses postos para que a gente consiga ficar solicitando o aumento dessas equipes, né? Eu preciso provar para o Ministério da Saúde que eu tenho uma quantidade maior para que eu consiga também solicitar verba suficiente para montar as segundas equipes. Nós só temos 2 postos que a gente já conseguiu isso, que é o Vila Operária e o Jardim Praia Grande. Mas a gente já fez solicitações de outras áreas que a gente sabe que precisa. O Primavera é o mesmo, é uma área com população muito grande, um médico lá, claro que não dá conta e a gente precisa de mais, né? Tanto que a gente tem, inclusive, uma médica lá que dá apoio por conta disso. Mas eu preciso documentar isso e preciso mostrar que isso realmente existe. Então, na verdade, a gente também precisa da colaboração da população. Né? Por isso que quando a gente está indo fazer o cadastro, que a gente bate na porta, que a gente precisa das informações, ou quando a gente convoca vocês para que vocês compareçam nas unidades com o cartão SUS para recadastrar, para mudar endereço, telefone, a gente precisa que vocês participem. Porque quando vocês não participam disso, vocês sabem que vocês também estão, além de não estar apoiando que a gente melhore essa situação de saúde, vocês também estão deixando, às vezes, de ser informados de uma coisa que vocês precisam. A quantidade de telefones que estão irregulares nos cadastros ou nos prontuários. Os telefones é um problema. Né? Muda, e aí você quer avisar que a pessoa está com uma consulta, você não consegue. Então, quando a gente pede a participação da população para esse tipo de coisa, é importante que a população participe, porque nesse exato momento que a gente saiu dessa pandemia, e aí a gente realmente focou muito no serviço de urgência e emergência, né? E focou muito na questão da Covid. A gente só conseguiu agora, a partir desse ano, dar atenção para os postos. Então, essa é uma realidade que eu assumo. Eu não consegui fazer isso nos 2 primeiros anos, porque quem viveu a pandemia sabe o que foi. Mas esse ano a gente pegou para realmente se preocupar com a atenção básica, que a gente não estava... A gente estava levando, mas não estava com essa preocupação toda, de aumento de equipe, de informatização, de colocar mais médico. Não estava dando para ver isso naquele momento. Sim. E esse ano a gente focou nisso. Então, por isso que a gente começou esses recadastros, conseguiu colocar médicos onde não tinha, e a gente está com essa preocupação por conta disso. O nosso prefeito, ele mandou aqui uma mensagem pra gente. Ele falou, Dr. Marcelo, como médico dedicado e comprometido, como diretor é excepcional. Tem nos ajudado a dar passos importantes nas conquistas na saúde da nossa cidade. Grato pelo amor que ele tem ao próximo. Olha que legal. Não, o Márcio sabe muito bem que eu sempre recusei esses cargos. Eu tô desde 2008, outras pessoas passaram a me convidar e eu sempre recusei. E eu vivo ainda brincando com ele, que eu digo assim, eu não sei ainda muito bem o que eu ando fazendo por aqui. Porque é uma responsabilidade muito grande. Tem elogio aqui. É uma responsabilidade grande. A Jusceabra falou assim, a Jusceabra, na verdade, tem uma pergunta. Doutor, tem a saúde da mulher? Por que vocês não abrem a saúde do homem? Porque os homens têm vários problemas e eles têm dificuldade por conta da vergonha de ir no postinho.
Exato. Isso aí, já vou falar até como homem, tá? Sim. Todos os anos que a gente tenta, inclusive, fazer a mesma ação que a gente faz para as mulheres, e você vê como que é diferente. Quando a gente faz um Outubro Rosa, E o a Novembro Azul. população quanto participa, e quando a gente faz um Novembro Azul. O homem, ele tem muita dificuldade de procurar atendimento, ele tem todo o estigma do toque retal, tem todo o estigma da próstata, ele não tem, ele tem muita vergonha de procurar quando ele tem algum problema. Então, isso dificulta muito nossas ações, né? Tanto que a gente até modificou um pouco o nosso pensamento, porque mesmo quando a gente monta o Novembro Azul, a quantidade de homens que vão nas ações que nós colocamos é mínima. Muito E a gente pequena. não consegue atingir. Mas a gente tem feito o seguinte, a gente tem chamado as mulheres também para o Novembro Azul. Porque quando eu chamo a mulher para o Novembro Azul e posiciono as preocupações que o homem pode ter, ela leva para o irmão, leva para o pai, leva para o marido, Marca pro marido, e aí a gente traz o tem conseguido marido. ir um pouco pela lateral, porque dos homens a gente tem muita dificuldade Ótima realmente de atingir. estratégia. A gente fez ações, inclusive, e pediu para que os nossos próprios setores da prefeitura, que possuem homens trabalhando, que liberassem, inclusive, para uma ação que vai ter agora, uma palestra sobre a saúde do homem. Porque é muito difícil. Só para você ter uma ideia, nós temos, se eu peço um urologista, né, de especialista, existe uma fila grande. Mas o Estado tem um serviço que chama Saúde do Homem, Sim. que dá até para qualquer um ligar no 0800 e marcar. Não aparece paciente. Ninguém liga, Não liga. ninguém marca. Entendeu? Nossa. Então, tanto que a gente usa essas vagas. A nossa central de regulação, quando eu vejo que é um caso de urologista que eu não consegui incluir para um especialista com a queixa dele, eu já falo até para a Gilmara, para nossa reguladora, ó, tenta pela saúde do homem, vamos marcar ele para lá. Eu acho que esse caso dá para ir para lá. Porque no AME que acontece isso, e é um absenteísmo gigante, porque é uma falta de cultura realmente, né, do homem ter essa preocupação com a saúde dele. É E é verdade. importante. Até a gente fez uma fala sobre isso, inclusive no Outubro Rosa. Porque 2% dos cânceres de mama são em homens. Sério? Sério. Homem também Homem, tem câncer de homem tem mama? câncer de mama. E aí 2% da população total com câncer de mama é masculina. E qual é o homem que tem essa preocupação, que examina, que palpa, que faz qualquer coisa disso? Não. Nenhum. Né? Ele, às vezes, ele foca muito na próstata ou no órgão genital dele, que é o grande mito e a Sim. preocupação do homem, né? O resto ele esquece. Então, às vezes, ele tem câncer de pele e ele acha que é só uma lesãozinha boba, e aí, quando uma vê, já manchinha. virou uma ferida gigantesca. E principalmente quando está relacionado a questão sexual, né? E eu digo isso com toda certeza, porque eu tenho um ambulatório de doenças sexuais. E eu vou te dizer que é muito difícil a gente conseguir com que ele faça o tratamento adequado com a gente. Né? E quando muitos deles chegam, eu muitas vezes pergunto, mas colega, por que você deixou chegar desse jeito? Porque a mulher é assim, ó, apareceu um carocinho do tamanho de um Ela já grão de tá arroz. procurando. Ela procura. Eu, às vezes, vou ver uma verruga genital, por exemplo, na mulher é um grão de arroz. O homem chega numa couve-flor. E aí eu pergunto, cara, mas por que tu... Por vergonha. E aí quando ele viu que já não tinha mais o que fazer, aí ele corre. Mas aí já tá gigante, às vezes não é mais, é um procedimento que já vai ter que entrar para uma cirurgia. Mas a gente percebe muito que é uma questão cultural e tá muito relacionado a mostrar a vergonha que ele tem em relação a isso. Então a gente precisa com que as mulheres Você acha que isso está incentivem isso. condicionado a mudar um dia, doutor? Você acha que os nossos jovens hoje, que serão os futuros homens de amanhã, né? Homens que eu digo adultos, eles vão ter a mente transformada, eles vão olhar mais para eles? Ou ainda, porque assim, a gente ainda tá, esses homens, né, que a gente tá falando, ainda é assim, o nosso pai, o nosso irmão mais velho, nosso marido, que tá aí na casa dos 30, dos 40, 45, 50, né, pra lá. Que a gente sabe que não tinha essa cultura mesmo. Sim. Você acha que os jovens de daqui pra frente vai ser diferente? Ó, eu acho que para ter uma mudança cultural em relação a isso, é esse trabalho, inclusive, que eu vejo que aqui na cidade a gente tenta fazer, que é um trabalho de formiguinha educacional. Então, a gente tem uma parceria muito grande com a educação da cidade. Então, às vezes, os nossos eventos são convidadas as diretoras, as supervisoras, as professoras, porque a gente precisa que ela entenda essa realidade para que no dia a dia, com essas crianças que estão crescendo e com esses homens, né, que estão crescendo, eles consigam crescer com essa outra mentalidade. Então, a gente depende muito da questão educacional para isso.
E aqui isso é bem forte. A gente tem uma parceria grande. Nossos eventos, quase todos, estão associados com a educação. Então, a gente às vezes não consegue levar as crianças, porque é um tema que às vezes tem que Não ser dá pra trabalhado de uma falar, forma diferente, Uhum. mas são convidadas todas os profissionais que lidam diretamente com essas crianças, para que a gente consiga também abrir um pouco essa questão de fazer com que essa cultura também não permaneça e se perpetue como a dos nossos pais, avós, né? Doutor, você falou que também é infectologista, né? E trabalha com doenças sexualmente transmissíveis. Você acha que também com a informação que hoje nós temos, que nós estamos tendo aí, sei lá, acho que de uma década de uma década para cá, diminuiu os casos de doença? Ou não, não muda, Gil, não muda, ou só aumenta? Não, a gente não tem diminuição, né? Por incrível que pareça, não se fala disso, mas o HIV e as doenças sexuais, elas continuam sendo uma pandemia mundial, né? O índice de sífilis é gigantesco, não só aqui, isso é nacional, isso é mundial, a gente não consegue diminuir a sífilis, a gente inclusive tem muitos casos de sífilis, gestantes com sífilis, que são nossas preocupações por causa dos bebês que vão nascer assim, e as doenças sexuais, talvez você não tenha essa percepção, porque a gente tenta manter esse serviço meio que no anonimato, porque aí senão aí que a pessoa não procura, né? Sim. Mas é um serviço extremamente movimentado. A gente atende testando pessoas, pelo menos 20 pessoas por dia, né? E eu tenho um atendimento lá de doenças que são curáveis, que a gente grande, né? Por exemplo, HPV, que são as verrugas genitais, as hepatites A, as hepatites B, C e o próprio HIV, gonorreia, sífilis, todas essas doenças, existe um fluxo grande na cidade, tá? Só que são doenças curáveis. Aí o que acontece? Muitos são recorrentes, são pacientes que vão e voltam, vão e voltam. Porque a gente também tem a parte cultural, que com a melhora do tratamento do HIV, e o paciente HIV ficando indetectado, e aí ele não é mais um transmissor, o que aconteceu? A gente perdeu muito o que era discutido há 10 anos atrás, que era o uso do preservativo. Então, hoje, a gente tem uma dificuldade de fazer com que a pessoa entenda a importância do preservativo. Porque a gente fala que a informação salva vidas. Então, se aquela galera lá de antigamente não tinha informação, nós temos. Sim. Então, assim, na nossa cabeça, o correto seria o quê? Que diminuísse. Sim. Porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Existem aí os preservativos que são entregues gratuitamente, não tem mais essa, né? Então, a gente acha que deveria baixar, né? Não baixou. E aí nós temos dois extremos, tá, Ju? Nós temos o idoso, que passou a ter uma vida sexual mais ativa atualmente, né? Porque ele, além de tudo, ele se aposentou, ficou viúvo e tem toda a questão Viagra envolvida nisso, então ele passou a ter uma vida sexual mais ativa, porém ele jamais consegue entender que ele precisa, com essa idade, utilizar o preservativo. Então, nós temos hoje um índice um pouco mais alto de pessoas contaminadas nessa faixa de idade, e aí nós temos o adolescente, que inicia suas relações sexuais, mas naquela ânsia de não perder, talvez, a relação daquele dia e de repente está sem preservativo na hora, ele vai do jeito que dá. Então, esses dois extremos a gente precisa trabalhar, a gente tem uma dificuldade ainda de trabalhar isso aqui na cidade, né? Existe uma resistência até das próprias famílias quando você quer falar sobre educação sexual com adolescentes, né? Então, a gente tem essa dificuldade, mas eu acho que isso é necessário, eu acho que isso inclusive, faz parte do nosso plano de gestão dentro do governo Márcio Cabeça, que é a gente tentar começar a entrar com essa questão dentro das escolas para que a gente consiga, quem sabe, diminuir também essa transmissão de doenças sexuais entre os adolescentes. Certo. Vamos de mais perguntas. Vamos lá. Diretor, a Mônica, ela fez duas perguntas mais ou menos parecidas. Diretor, por que tá tão difícil marcar uma consulta com ginecologista no posto da cidade? E muitas vezes a gente espera meses e até ano para marcar consulta com especialista. Bom, isso é aquilo que eu estava falando, né? Então, o que nós tínhamos antes, tá? Então, antes nós tínhamos um hospital que tinha já o plantonista ginecologista do dia, e esse ginecologista do dia, 2 vezes na semana, fazia o atendimento ginecológico à população de Mongaguá. Na entrada e nessa gestão do Márcio Cabeça, nós temos o centro médico. E aí, o que a gente fez? O centro médico fica onde, doutor? Fica lá em Agenor de Campos, né?
onde era o antigo PS de Agenor. Sim. Então, ali é o centro E médico. ficou bem bonito ali, né? Ficou. Então, lá estão nossas especialidades. Então, uma das especialidades que está lá é o serviço de ginecologia, que não existia, então é uma coisa nova, existia dessa forma que eu te falei, sendo realizada pelo HMM, com o plantonista que estava no dia, 2 vezes por semana, atendia algumas questões de ginecologia. Lá hoje nós temos 2 ginecologistas contratados. Nós sabemos que é pouco, nós sabemos disso, que é pouco a quantidade, mas nós temos esses 2 ginecologistas que atendem essas consultas, mas nós temos uma demanda muito grande de solicitações. Porque, Ju, também é uma questão que a gente tenta trabalhar dia a dia com a população, mas eu entendo vocês como mulheres, essa necessidade que vocês têm de querer passar no ginecologista. Mas o posto de saúde, necessariamente, ele teria que absorver 90% da demanda das queixas da população, porque o médico que está no posto, ele é médico da família. Então, ele é um ginecologista. Deveria ir para o ginecologista só aquilo que ele não conseguiu acompanhar. Então vamos lá. Eu moro no Agenor. Estou achando que preciso de uma consulta ginecológica. Eu vou até o posto, agendo com o meu médico, o médico do posto, que é um clínico. Um clínico. E aí demora essa consulta com o clínico? Então, isso aí a gente está agora tentando modificar também por todos os questionamentos que a população tem feito em relação ao agendamento. Nós passamos por períodos de demora, sim, mas nós também viemos dentro de uma pandemia onde 4 das nossas unidades de saúde da família não tinha médico. A gente não conseguia contratar. Então, cria-se uma fila já, né, que a gente está tentando diminuir. Mas o que acontece? Eu e o Márcio, nós tivemos um questionamento sábado passado relacionado a isso. A população também, e teve uma fala de um munícipe que até me incomodou um pouco. A população também precisa saber que a enfermeira do posto, ela está lá para esse seu atendimento como mulher. Tanto que o preventivo, quem é que faz? O ginecologista ou ela? Enfermeira. A enfermeira. Então, na hora que ela está olhando você, ela tem condições de ver se você precisa de uma consulta mais urgente. E aí nós vamos encaixar. Né? Porque uma coisa é você falar assim, eu quero passar no ginecologista. Aí, de repente, quando a gente vai ver o encaminhamento médico, quero passar de rotina. Né? Ou quero passar porque estou com um corrimento. Gente, o médico de saúde da família e a enfermeira, ele sabe tratar corrimento. E aí, quando você pega uma população que às vezes insiste nesse atendimento, às vezes ela está tirando a vaga de uma que realmente precisava passar no ginecologista, que nesse momento a gente só tem 8 agendas. Né? É o ideal ainda, mas a gente tinha 2. Então agora nós temos 2 médicos atendendo, temos 8 agendas. 1.620 pessoas passaram no ginecologista. Parece que, não tem ginecologia. Não, nós tivemos 1.620 consultas de ginecologia. E antes, não tinha essas consultas. É importante a gente ressaltar que quando não tem médico no seu posto, não é porque a cidade não quer contratar, não é porque a cidade não tem eficiência para isso, ou porque o diretor não quer, ou porque está faltando, é porque realmente é a falta do profissional no mercado. No mercado. Né? O Márcio nunca se eximiu dessa responsabilidade do que a população precisa nessa cidade. E eu falo isso sempre porque eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa ainda no cargo. É ver a preocupação que ele tem de, mesmo tendo que fazer o que não é de competência dele, porque eu como médico, eu digo certamente para vocês, nós aqui oferecemos muito mais coisas do que seria o dever do prefeito. Porque nós somos baixa complexidade. A gente teria que solicitar isso para o Estado e empurrar toda essa população de atendimento para o Estado. Mas o Márcio não enxerga desse jeito. E quando a gente briga com ele de que a gente precisa de um neuropediatra, precisa de aumentar a agenda do ginecologista, ele não mede esforços. Mesmo sabendo que isso vai onerar muito mais o orçamento. Uhum. E que ele poderia simplesmente, como em situações anteriores, deixar para que a gente pedisse via vaga Estado. Mas quando a gente vê essas demandas crescentes, a gente discute isso, né, semanalmente com o prefeito. Olha, demanda gigantesca de hospital. Podemos tentar contratar um, né? O ginecologista, por exemplo, a gente aumentou 2 agendas agora, porque a gente percebeu que a demanda era grande, vinha o Outubro Rosa, a gente precisava dessa demanda. Mesmo aumentando, é suficiente? Não. Mas, Ju, nunca vai ser suficiente, né? A saúde nunca vai ser suficiente. Se eu colocar 10 ginecologistas aqui agora, não vai ser suficiente. O que a gente precisa? A gente precisa com que a população também entenda culturalmente que ela solicite um especialista quando realmente ela precisar. Porque o médico de saúde da família, as pessoas pensam que ele está ali
só para quebrar um galho, um médico assim, eu tô aqui para encaminhar para o neuro, tô aqui para encaminhar para o gastro. Não, ele tá ali para tratar você. Ele deveria tentar primeiro fazer esse tipo de tratamento para todos, independente de especialista, e aí a pessoa retorna com ele e fala assim, doutor, não foi bem, o tratamento não deu. E aí ele fala, bom, então eu já chegou aonde eu tenho conhecimento médico para isso. Então agora eu vou ter que te mandar para o especialista. Não é o que acontece. Porque a população já chega na sua frente dizendo assim, eu quero ir no GO, eu quero ir no gastro, eu quero ir no otorrino, Ô, doutor, entendeu? e nem em alguns casos de saúde onde as pessoas pagam, por exemplo, o cartão de todos, você não consegue marcar para especialidade? Marca para o clínico e se ele ver a necessidade, você vai ele te encaminha para O o especialista. especialista. Então, nem onde você pode pagar acontece esse caso de você ir direto para o especialista. Então tá, só voltando. Fui lá no posto, o médico me atendeu, ele resolveu meu problema, tá ótimo. Ele não me encaminha pro ginecologista. Mas ele viu que realmente era um assunto que ele não conseguia, que não tava, enfim, me encaminha pro ginecologista. Essa consulta demora? Demora. Demora porque é o que eu já te falei, né? Mesmo a gente aumentando duas agendas. Doutor, só chega um pouquinho mais perto do microfone. Pode chegar ali perto de você. Mesmo a gente aumentando as agendas, que foi o que a gente tentou fazer agora esse mês, e mesmo a gente utilizando todas as vagas que o Estado disponibiliza, ainda não é uma coisa rápida. Mas lembrando vocês o seguinte, essa é uma gestão que a gente avalia caso por caso. Se o seu médico e a sua enfermeira mandou um documento para a gente, encaminhando você para o ginecologista e posicionando que existe uma necessidade de atendimento rápido, nós fazemos o encaixe. Agora, quando vem lá uma observação, é um atendimento de rotina, ela só quer passar no ginecologista, vai entrar no agendamento normal. Agora, é claro que vem lá assim, examinei a paciente aqui, ela tem uma lesão, ou tem um preventivo que está alterado, ou tem uma mamografia com nódulo, nós não vamos colocar numa agenda para demora. A gente tem essa consciência e essa preocupação, tanto do setor do agendamento, como do setor do centro médico, assim como as nossas enfermeiras são orientadas a isso. Então, quando tem um exame físico normal, que as pessoas costumam dizer assim, eu fiz um check-up, né? Quando tem um exame físico normal, ela vai entrar numa fila normal. Que aí, geralmente, você sabe mais ou menos quanto tempo dura? Eu acho, eu não tenho agora exato para saber, mas eu não sei se está demorando uma média de 2 ou 3 meses. Mas hoje eu fiz um levantamento até, porque eu achei que a conversa girava em torno de ginecologia, e só para você entender uma problemática. Fora nossas 8 agendas, que não supre realmente a nossa demanda, a gente tinha acho que 1.000 e poucas pessoas esperando uma consulta com ginecologia. Então a gente aumentou a agenda. Mesmo aumentando a agenda, não é suficiente. Só que as vagas cedidas para o Estado, nós tivemos 626 vagas de ginecologista cedidas até agora. 511 pessoas foram. Então, 20% não foi. Então, isso prejudica muito a gente. E as pessoas foram contatadas de que ela teria que ir. Sim, porque ela recebe o agendamento. Então, quando essa pessoa que queria tanto ir no ginecologista, ela deixa de ir, 20% é muita coisa. Ela tirou a vaga, talvez, de quem poderia ter ido. Então, isso também é uma consciência que a gente pede da população. E nós não estamos dizendo que problemas não podem ter acontecido para que ela não fosse nessa consulta. Mas se ela sabe que ela não vai, então que nos informe. Porque eu consigo, em tempo hábil, substituir essa consulta e colocar uma outra pessoa no lugar. O que não pode acontecer é a demora que você mesmo está posicionando aí na questão já ser grande, e aí quando chega a sua vez, você não vai. Porque quando isso acontece, você ainda volta na unidade dizendo que perdeu e que quer de novo a consulta. Inacreditável. Né? E aí você perdeu. Então, isso prejudica muito hoje em dia a nossa questão de agendamento e principalmente a preocupação que a gente tem de que realmente quem está precisando chegue ao especialista. Porque ele tira a vaga, muitas vezes, de quem poderia realmente estar precisando. Então, na verdade, gente, isso é muito importante que o doutor está falando, a gente precisa se conscientizar. Marcou, tá com a data marcada, o posto ligou, avisou, a gente não pode faltar, porque muitas vezes a gente está tirando a vaga de quem realmente... Não que você não esteja precisando, né, doutor? Mas às vezes a gente tá tirando a vaga de uma pessoa que também está precisando muito. Então, realmente é um problema grave, né, doutor? É grave, porque se
692 vagas foram enviadas para lá e 500 pessoas foram, gente, significa que quase 200 pessoas faltaram. Então, assim, é muita vaga. É muita vaga. E aí, você imagina isso sendo perdido, não só na ginecologia, mas isso sendo perdido em várias especialidades, né? E é complicado isso para a gente, enquanto município de baixa complexidade, enquanto município pequeno, porque nós somos posicionados para o Estado. Olha aqui, vocês pediram vaga e o teu munícipe não veio. Então, eu não vou te dar mais vaga. Então, a gente ainda tem toda essa discussão com o Estado. Porque na hora que eu falo assim pro Estado, ó, dá para você me tentar mais 50 vagas de ginecologia? E aí ele vira para mim e fala, ué, mas 20% da sua população não comparece? Para que você quer mais 50 vagas? Nossa. Então a gente tem toda uma política de gestão em saúde que complica muitas vezes por falta de consciência da própria pessoa que solicitou a Nós consulta. temos aqui um feedback. Conta aqui pra gente, Dani, por favor. Nós temos um feedback da Juliana Seabra que ela falou assim, ó. Minha mãe está passando por um cardiologista. Ele viu a necessidade dela, pediu exames e está sendo tudo muito rápido. Sim, que é o que eu falei, tá? A gente não é omisso. Eu sei que para algumas especialidades a fila é grande e a demora é grande. Porém, os nossos profissionais de saúde, eles são capacitados para identificar a prioridade do teu atendimento. Uma vez isso identificado, nós mesmos da diretoria somos os primeiros a correr para que essa pessoa tenha um atendimento ou tenha esse exame com mais prioridade. Então, isso é feito naturalmente, né? Muita gente vai ficando ali, às vezes, para trás, porque ou a informação que veio para a gente, porque a gente lê papel, né? Às vezes a paciente não está na minha frente. Sim. Então, eu também vejo a prioridade dessa paciente e a necessidade de encaixar na frente de alguém ou não, baseado no que o médico dela escreveu ou no que o enfermeiro escreveu. Se não tem nada ali tão consistente, e aí eu pego um outro papel que está dizendo, ó, a pessoa tem um colo uterino aqui com uma alteração, essa vai ter uma prioridade. Sim. E isso é feito em todas as especialidades, né? Cardiologia, otorrino, passa pelo otorrino e tem uma necessidade de uma cirurgia, não é feita no município, a gente tenta correr para conseguir isso fora, mas escapa das nossas mãos isso. Mas existe essa preocupação. Então a gente sabe que essa demanda existe, mas a gente tenta priorizar realmente quem está precisando. Isso é um desejo sempre uma coisa que o Márcio afirma muito e a gente bate no pé disso aí. Da observação do médico do posto. Que vem da observação. Por isso que a gente também culpa muitas vezes o médico e nas nossas reuniões, inclusive internas de médico, a minha fala é sempre essa para eles. Amigo, quando você for mandar para um especialista, escreva realmente o que o teu paciente tem, que é baseado na tua escrita que eu vou passar ou não esse paciente na frente. Se você não escreve nada, teu paciente vai ficar para trás e ele vai continuar reclamando que a consulta dele não chega nunca. Mas porque a prioridade não acontece. Então, a gente cobra muito dos nossos enfermeiros e dos nossos médicos que a escrita seja realmente aquilo que está acontecendo no momento. Né? E não aquilo que ele acha. E não o que ele acha, porque aí a gente consegue fazer esses direcionamentos mesmo. Doutor, eu ouço bastante falar a respeito desse assunto. Não sei se as mulheres não têm informação, se não chega, não sei o que acontece. Mamografia, como funciona? Mamografia funciona. Nós temos 2 pareceres, mas a gente geralmente utiliza o parecer das sociedades brasileiras, porque pelo Ministério da Saúde, mamografia seria só de rotina para as mulheres acima de 50 anos. Né? Mas para as sociedades brasileiras, a mamografia é a partir dos 40 anos. Então a gente tem essa preocupação em relação a isso. Nós temos, e aí por conta disso, quando a gente implantou o serviço de tomografia, sabendo dessa dificuldade que é o agendamento das mamografias, nós também compramos esse serviço de mamografia. Então nós temos uma quantidade X de mamografia que é feita no município e uma quantidade que é feita fora. Então tá? Nós temos mamografia na cidade. Na cidade, temos. Que também a gente teve muita dificuldade, às vezes, porque eu tinha uma quantidade X de vaga e eu não conseguia preencher, porque não existia esse pedido, né? E aí, dentro dessa gestão, com essas mobilizações todas, do Outubro Rosa, da carreta que veio, a mulher, eu acho que ela também se preocupou um pouco mais com isso. Então, a rotina, ela aconteceria dentro dessa idade. Então, não é para todo mundo que você pede uma mamografia. Mamografia dentro da sociedade brasileira ou dos mastologistas, ela seria a partir dos 40 anos de idade como rotina. O Ministério da Saúde, ele ainda determina que é a partir de 50 a cada 2 anos. Se ela for normal. E aqui a gente tenta fazer diferente, porque a gente tem uma preocupação no diagnóstico precoce.
E aí, se a pessoa tem já um histórico, ou se ela tem alguma alteração no exame de mama que ela faz, aí, independente disso, com certeza essa pessoa, se passou no enfermeiro ou passou no médico e relata essas alterações, ela não fica em fila de espera nenhuma. Ou a gente vai marcar com a gente, ou a gente vai marcar com os exames. Nós já fizemos esse ano 926 mamografias. Muita coisa. 483 realizadas na Na cidade. cidade. E o restante realizadas pelo AME. E aí, essas mamografias, elas são solicitadas pelo médico do posto ou pelo ginecologista? Então, a gente deixa aberto que o médico do posto solicite dentro dos protocolos. A gente tem protocolos hoje em dia, né? Sim. Porque antes a mulher chegava para o médico e falava assim, eu quero fazer uma mamografia. Até o próprio médico do posto, por não conhecimento de protocolo, ele entendia, a mulher, vou pedir. Mas não, existe uma diferença em pedir mamografia e pedir ultrassonografia. Então, Sim. esse conhecimento a gente também teve que passar, porque a mulher também não tem essa obrigação de entender isso, se ela está Sim. no período de fazer uma mamografia ou uma ultrassom de mama. Então, a gente também precisou capacitar esses profissionais para que eles entendessem isso. E aí, com isso, o médico do posto, a enfermeira do posto, a mulher foi lá fazer um exame ginecológico com a enfermeira, fez um preventivo, fez um exame de mama, percebeu qualquer coisa, a própria enfermeira pode fazer a solicitação. pode solicitar. Pode fazer a solicitação. E hoje nós temos fila, doutor? Eu desconheço fila, tá? Agora mesmo no Outubro Rosa a gente fez 150 mamografias utilizando a campanha, mais todas as que foram, 123 que foram liberadas, a gente pediu um aumento maior do Estado e a gente conseguiu fazer 123 pelo Estado e 150 pela nossa unidade Então, de contrato. quase 300 Só dentro mamografias só no dentro mês desse mês. de outubro. Muito legal, doutor. A Andrea Paulino, ela tá falando que é uma honra fazer parte da sua equipe. Ela falou que entre tantas dificuldades com a problemática da pandemia na saúde do município, com serviços os serviços de saúde deram continuidade e a conquista do CAPS, né, na nossa cidade. Sem dúvida, né? Que assim, a saúde mental hoje em dia, isso já é uma pandemia mundial, né? A saúde mental, os problemas de saúde mental de qualquer população, mas dentro da pandemia isso se agravou substancialmente. Então, o serviço de saúde mental do município é um serviço pequeno, onde a Andrea Guerreira briga há muitos anos por uma ampliação desse serviço. O Márcio, mais uma vez, entendeu essa necessidade, comprou essa briga e a gente agora está subindo a construção do CAPS, já está bem avançado, que vai dar uma melhora de assistência à saúde mental da população de forma gigantesca, né? Porque aí você consegue não só ampliar o serviço, você consegue colocar outros especialistas que cuidam de saúde mental também lá dentro, dando um apoio muito maior, né? Sim. É um ambulatório, para mim, na cidade, é um ambulatório que nós mais temos paciente. A saúde mental. É o que mais tem paciente. Que também vem dos médicos do posto. Que vem também dos médicos do posto. Que vem dos médicos do posto ou de qualquer, por exemplo, você passa por mim no programa, por exemplo, um paciente descobriu um HIV. A cabeça dele está como? Perdida. Eu encaminho para a saúde mental também. Então, os especialistas também podem encaminhar para a saúde mental. Por isso que a Andrea, dentro da saúde mental, ela acaba ficando sufocada, porque ela recebe pedidos de todo mundo, né? De todos os especialistas, né? Que vê a necessidade, de repente, desse paciente precisar de um apoio psicológico ou de um apoio psiquiátrico. Então, vem toda essa demanda vem para a saúde mental. Então, é um ambulatório que carrega todo mundo. Nós temos psiquiatras, só para você ter uma ideia, praticamente todos os dias, que eu não consigo ter em outros ambulatórios, de tão grande que é a demanda de saúde mental no município. Que legal. E eu tenho quase certeza que a população não sabe que nós temos psiquiatra praticamente todos os dias. Eu acredito até que ela saiba, porque ela utiliza muito, né? Quem utiliza sabe, né? Mas, assim, a gente está tentando ampliar agora até com o concurso público, que a gente tinha uma dificuldade muito grande. A gente tinha os psiquiatras atendendo, né? Mas todo mundo que passa na saúde mental, ele precisa de uma terapia, porque não é só você tratar medicamentosamente, né? Essa pessoa precisa de um apoio, e a gente tinha muita dificuldade na contratação de psicólogos, então a gente tinha uma fila muito grande, acho que a nossa fila de psicólogo, acho que chegava a ser quase 200, 180 e poucas pessoas esperando uma consulta com psicólogo, e aí veio o concurso público para dar um apoio para a gente nisso, né? O que também a população às vezes desconhece. Vocês terem uma ideia, a gente faz concurso, mas as pessoas não assumem.
Então, Meu assim, Deus, e aí é e inacreditável. não assumindo, eu continuo tendo que fazer novas chamadas. E com isso, vai ficando o serviço sem o psicólogo. Sim. Agora que a gente conseguiu a entrada de mais três, acho que é isso, se não, André, qualquer coisa me corrija aí. Mas eu acho que entraram mais três psicólogos e nós estamos fazendo uma nova chamada agora que sai amanhã ou sexta-feira, de mais psicólogos. Porque a gente entende que a saúde mental precisa desse profissional para dar apoio ao psiquiatra e realmente nós não tínhamos. Mas é o que você falou e o que eu gosto sempre de frisar. Não é culpa da gestão e nem culpa do Márcio. Né? É culpa da gente não conseguir realmente colocar o profissional. Isso é uma coisa que a gente precisa pontuar muito, né? Porque é muito fácil, né? As pessoas falarem, ah, não tem, na cidade não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Mas quando, na verdade, a falta da mão de Da obra mão é de obra. muito séria. Tanto que eu sempre brinco e falo assim, por exemplo, neuropediatra é uma queixa gigantesca na cidade, né? Então dá a impressão de que a gente não tem, eu não sei mais o que fazer, quase me prostituir para tentar uma neuropediatra para aceitar vir trabalhar na cidade e da gente não consegue. Não é por falta de incentivo financeiro, não é por falta do Márcio entender a necessidade de colocar, não consegue o profissional. Então eu até brinco falando assim, você pensa que a gente que não coloca, me traz ele aqui. Eu te garanto que eu contrato ele no dia que você trouxer. Mas ninguém Nossa, aparece com nenhum. Então, fica dando a impressão de que a gente não coloca o especialista. Não, às vezes o sim. especialista não quer. É uma dificuldade, e eu sou médico, eu posso dizer isso. Quanto mais pro litoral sul a gente for, e a cidade for Mais menor, difícil é. mais difícil o médico querer se instalar nessas regiões, né? O médico Sim. quer ficar na capital, numa cidade Exato. grande, ele quer uma outra situação, ele não quer vir para uma cidade Que é uma menor. outra realidade. E hoje existe fila para a saúde mental, para os psiquiatras? Existe, existe mesmo assim, existe fila. Mas que a gente também participa desse jeito. Por exemplo, como eles já são encaminhados, então pacientes em surto, pacientes que de repente estão com uma situação aguda, a Andrea sempre deu um jeito de fazer esse encaixe na agenda dos três psiquiatras, né? Hoje nós temos três psiquiatras. Eles trabalham praticamente, é o que eu te falei, todos os dias da semana tem psiquiatra lá, então se não tem um, tem um outro, e a gente Sim. consegue fazer esses encaixes porque essas questões, principalmente agudas, de pessoas ou muito depressivas, ou suicidas, ou agressivas, elas acontecem todos os dias. Né? E a André consegue fazer essa mobilização dentro das agendas para que a gente dê esse apoio. Né? O que a gente tem mais dificuldade, eu acho, que acabou ficando era, muitas vezes ele tinha um apoio medicamentoso, mas ele não tinha o apoio terapêutico, né, de fazer a terapia com o psicólogo, Sim. que é o que a gente está tentando sanar agora com A essa... Andrea falou que recebemos 2 psicólogos do Dois. concurso. Então, Vamos de pergunta? vamos lá. A Thalita, né, esposa do pescador, ela perguntou: quero saber se tem algum apoio para tratamento de endometriose. A gente teve uma discussão bem grande no ano passado com isso, inclusive com a vinda de uma vereadora na cidade, que Sim, eu ela lembro. posicionou a situação da endometriose, trouxe uma, uma situação que aparentemente até parecia ser muito favorável, colocando o Hospital Guilherme Álvaro como sendo um grande apoio que teria um ambulatório específico para endometriose. E eu não sei quem estava presente, inclusive, nessa reunião, mas eu, inclusive, me posicionei dizendo que é fácil chegar no município e dizer que a coisa existe, né? E era Uhum, uma reunião onde tinha todas as frentes, tinha o uhum. Estado, nós, os vereadores, né? E aí eu fiz uma pergunta. Tá, eu tenho aqui um X de pessoas com necessidade de tratamento de endometriose. Virei para o Estado e perguntei quantas vagas nós temos para acompanhar essa pessoa fora daqui, porque a endometriose não dá para ser municipal. E aí o Estado vira e fala assim: nós temos 8 vagas para 9 municípios. E aí eu falei para a população: então agora vocês enxergam que a dificuldade não é municipal. Porque eu posso pegar o meu profissional daqui do município, treinar, fazer o meu ginecologista pensar em endometriose, ficar preocupado com essa mulher que está com essa dor abdominal, que possa ser uma endometriose. Mas aí quando eu tenho que encaminhar, como é que eu encaminho se eu tenho 50 mulheres e uma E vaga uma para ser vaga. distribuído para 9? Então, um município vai ficar sem. Essa realidade, ela continua, tá? A gente pensou que ia abrir um ambulatório específico de endometriose no Hospital Guilherme Álvaro. Isso parece que, por conta da política, deu uma parada. A gente está aguardando um posicionamento melhor sobre isso, porque até para poder ter o diagnóstico definitivo e eles entrarem na fila de cirurgia, que a gente já pactuou, elas aconteceriam no Hospital dos Estivadores. Então, assim, a rede e o fluxo, ele já está instalado. A gente só não consegue sair do município para fora, Entendi. porque tem um impasse lá, talvez governamental, questão financeira, que barrou isso aí. Porque para você chegar nesse diagnóstico, você precisa de uma ressonância magnética.
O município não faz ressonância, né? Só quem faz ressonância é o Estado. Então, comprou-se um serviço dentro do Guilherme Álvaro para ser feito sobre isso daí. Mas acho que está parado essa situação. Então, muitas vezes, a gente, enquanto município, consegue fazer a nossa parte, mas a gente não consegue caminhar, porque eu dependo da média e da alta complexidade, que não é nossa. Nós não temos essa obrigação, né? Efetiva. A gente briga por isso, mas a gente não tem essa obrigação. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico aqui, mas a demora do tratamento cirúrgico e do tratamento medicamentoso, não só da endometriose, como de muitas outras coisas, barra quando você encaminha para média e para alta complexidade. Se dá pelo Estado. Sim. Então, a mulher ela passou pelo médico do posto, que encaminhou pro ginecologista, ele desconfiou, ele acha que tem algum problema, pode ser, de repente, é um médico que já conhece. Ele pode ser endometriose. O que ele faz? Ele solicita os exames específicos e aí a gente, com essa preocupação exatamente de não deixar essa pessoa na fila, a gente tenta antecipar o que é nosso, o que é municipal. Então, se precisa de um ultrassom, a gente antecipa. Se precisa de um exame de sangue, a gente antecipa, para que a gente consiga montar meio que o prontuário dele e já deixar em stand-by para quando eu encaixar ele, para que ele vá para o hospital de referência. Então, o que a gente faz? A gente pega toda essa informação do ginecologista e antecipa a nossa parte. E fica brigando, e aí a gente tem uma central de regulação, que quem está à frente disso é a Gilmara, ela acaba fazendo todo esse contato com o Estado, dizendo, olha, eu tenho um caso aqui e eu preciso que vocês me consigam uma consulta. E aí é e-mail pedindo, e-mail negando, e-mail mandando esperar, da mesma forma que a gente, o que acontece aqui, a gente também tem os problemas fora. E aí a gente fica nesse meio esperando também uma posição do Estado para isso. Eu não consigo diretamente mandar essa pessoa para lá. Não consigo. Eu preciso que essa vaga surja. E essa vaga é uma vaga que surge via cross. Mas a gente tenta antecipar os exames principalmente. Então, hoje, a endometriose ela é um problema estadual, não é um problema do município. Não, é um problema estadual. É um problema estadual de complementação de que o Estado consiga fazer com que ele consiga fazer parcerias com hospitais que consigam dar essa retaguarda para complementar o tratamento que não é feito dentro do município, né? Que muitas vezes é cirúrgico. Isso a gente pactuou. A gente conseguiu fechar com o Hospital dos Estivadores, que vão realizar as cirurgias de endometriose. Mas para chegar no Hospital dos Estivadores, ele tem que passar pela ressonância magnética. E a ressonância é onde está parado. Porque... Deve ser gigantesca a fila, né, doutor? Mas parece que também o Estado está brigando para isso. Por exemplo, quando existem alguns protocolos estaduais que a gente participa desses protocolos, onde o Estado também enxerga do jeito que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, a endometriose, mas existe um protocolo, tá, então também vamos passar essa pessoa na frente, né? Então, a endometriose, bariátrica, são protocolos que o município consegue direcionar com o Estado de uma forma que a gente também faça com que o Estado também corra atrás para resolver o problema desse munícipe quando ele está com esse diagnóstico fechado. É um assunto bacana também da gente abordar, é a bariátrica. Nós já tivemos pacientes que fizeram uma bariátrica encaminhados por nós, que nós agilizamos, que nós enviamos, diagnosticamos a necessidade. Então, a bariátrica saiu do forno agora, tá? O Estado resolveu convocar os municípios da Baixada Santista e até por conta de tentar solucionar essa questão da diminuição da obesidade, do acompanhamento melhor do obeso e das bariátricas, foi feito um protocolo com o Estado e com os municípios da Baixada, que a gente saiu do forno agora, acho que tem um mês e pouco. Colocando o município já com as suas referências e as obrigações que eles tinham que fazer, tá? Então, para o município, cabe essa pessoa que o médico da unidade básica de saúde identifica que ele está acima do peso, né, acima de um MCX, ele não precisa mais encaminhar esse paciente para o endócrino, porque antes a dificuldade era, cadê o endócrino? O município não tem, o Estado não tem, aí ele não passa nem no Estado nem no município, então ele não chega na bariátrica. O que o Estado fez? Fechou um protocolo diferente. Ele não necessariamente precisa passar no endócrino. Ele pode passar no médico do posto. O médico do posto, identificando que ele está acima do IMC desejado e está dentro do IMC para bariátrica, ele vai encaminhar esse paciente diretamente para o nosso psicólogo, para o nosso nutricionista,
para a solicitação dos exames adequados. E aí o município, quando se apropria de tudo isso, ele encaminha, aí esse paciente vai direto para um hospital que a gente já definiu como referência para que a cirurgia seja feita, tá? Mas isso não é uma coisa rápida, tá? Porque eu não sei se vocês conhecem os protocolos anteriores de bariátrica, para uma pessoa conseguir operar, antigamente, antes desse acordo que a gente fez com o Estado, ela passava em acompanhamento por 2 anos. Porque não é só uma questão do médico identificar que ela tem indicação de uma bariátrica, é a questão psicológica. Sim. Do psicólogo liberar essa pessoa, depois que o psicólogo entende que ela também entendeu que ela vai emagrecer e não pode. E ela tem que se manter daquele jeito. Sim. Porque se você não mudar a cabeça, não adianta operar. Porque na verdade emagrecer é de dentro para fora. Então ela ficava em acompanhamento 2 anos. As cirurgias, elas iam acontecer 2 anos depois. Nesse protocolo novo que foi montado, não existe mais essa necessidade de 2 anos. Mas ela tem que passar por psicólogo por um período, tem que continuar com o nutricionista, fazer todas as ações para ela ter o direito dessa cirurgia. Então esse protocolo hoje já existe, a gente já colocou em prática no município, mas é o que eu te falei, não é uma questão de demorar ou não, é uma questão da pessoa também comparecer para todos esses processos que ele vai ter que fazer, o que a população às vezes não quer. Que o munícipe eu quero operar, eu quero a bariátrica. Não, você não vai ter você vai ter a bariátrica se você passar no nutricionista, se você for no médico do posto regular, se você fizer os exames. Então é todo um processo. E aí é um processo que, como qualquer processo, demora um X tempo, porque a autorização de dizer assim, sim, ela tem necessidade cirúrgica e eu autorizo. Todos esses profissionais precisam autorizar. Aí, depois que a gente consegue encaminhar para a referência para que essa cirurgia aconteça. Que aí também dela deve entrar numa filinha básica, entra numa fila básica. Vamos para mais uma pergunta. Como a diretoria de saúde identifica os pacientes com câncer do município e o que faz por eles? Os pacientes são identificados a partir dos exames que comprovam que é um câncer, né? Então, vamos dar um exemplo. O médico do posto está lá, examinou e viu uma lesão de pele e achou que essa lesão era suspeita. Ele não tem segurança, eu percebo que ele não tem segurança de dizer é um câncer de pele ou não. Ele encaminha para o nosso dermatologista, que antes, diga-se de passagem, da gestão Márcio Cabeça, não existia dermatologista. Aí o dermatologista, ele faz essa identificação se realmente ele considera aquela lesão suspeita. Se ele considera suspeita, hoje, esse mesmo dermatologista, ele faz a biópsia dessa lesão. Nós temos esse acordo, esse contrato com o dermatologista da cidade, uma vez ao mês, aqui no hospital, ele biopsia as lesões de pele. O próprio dermatologista. Aí fez a biópsia, o resultado chegou, aí começa uma outra guerra, que aí já não é mais municipal. Por isso que eu estou te falando que muitas vezes nós, enquanto município, a gente até faz mais do que a gente poderia. Na verdade, o que a gente precisa entender é que nem tudo é no município. Quando é dentro do município, a gente resolve. Sim. Vamos dizer assim. A gente, de uma forma ou de outra, consegue resolver. Quando passa a ser município, a gente tem que bater. A gente vai sempre esbarrar na burocracia, na fila de espera, e não tem jeito, tem que ser assim. Exato. E aí o que a gente faz? Tudo que é câncer, independente de ser de pele ou qualquer um outro. Aí, quando a gente tem esse diagnóstico na mão, hoje em dia facilitou. Pelas últimas portarias que saíram. Então, a gente já com essa documentação toda dessa pessoa com possível câncer, a gente encaminha tudo isso para a Diretoria Regional de Saúde do Estado, e aí a gente recebe uma informação para onde que a gente vai encaminhar esse paciente para os demais exames e para o tratamento adequado, se é cirúrgico, se é quimioterapia, se é radioterapia. E aí, a partir desse momento, a gente perde o controle disso. Entendeu? Porque aí esse tratamento, esse acompanhamento, e se ele vai demorar, se não vai, não é mais nosso. É do Estado, né? Ou no Hospital das Clínicas, ou no AC Camargo, ou no Hebe Camargo, vai mudar, e aí esse setor de equipamento do Estado é que vai dar sequência a isso. Mas então, todas as vezes que surge a possibilidade de um câncer, dentro do município, a gente tenta ao máximo tentar fazer o diagnóstico. Tem algum exemplo, assim, de mais ou menos o tempo? Ai, Ju, a gente teve um paciente que diagnosticou dia tal, e dia tal já estava sendo tratado em São Paulo. Ó, eu tenho a felicidade aqui, que é uma coisa que não acontecia pelo menos, acho que há mais de 4 anos atrás, isso demorava muito, tá?
Aí entrou uma lei nova que as pessoas com diagnóstico de câncer, é uma lei nacional, lógico, né? Então, pessoas com diagnóstico de câncer teria que iniciar tratamento dentro dos primeiros 6 meses. O que eu vejo aqui no município, todos os nossos casos que foram diagnosticados e que nós encaminhamos, a gente não demorou mais que um mês que essa pessoa chegou no serviço de oncologia, Que tá? bacana. Assim, o máximo que. Porque aí a central de regulação bate de frente. Eu não sei, eu estou dizendo da nossa parte enquanto encaminhamento para o serviço de especializado. Agora, se no serviço especializado demorou ela iniciar a quimioterapia, se demorou ela iniciar a radioterapia, aí eu não tenho essa noção. Mas a gente não fica mais com aquela fila de paciente aguardando. Uma Sim. vez o diagnóstico feito, o próprio Estado consegue rapidamente fazer com que pelo menos ele passe numa primeira consulta. Tá? E os pacientes nossos que já fazem acompanhamento, ou já fizeram, ou já tiveram alta e estão dentro daquele período de acompanhamento de câncer, que o município, para um município de baixa complexidade, a gente jamais precisaria ter isso, mas dentro do centro médico, nós temos um ambulatório de oncologia clínica. Então, pacientes que tiveram câncer ou que fazem já um acompanhamento e precisam de um apoio dentro do município, passa com o médico dentro do centro médico, que é um oncologista clínico que acaba acompanhando esses pacientes também dentro do município. E assim, o senhor tem conhecimento se são muitos casos, assim, a gente tem, vamos supor, aproximadamente 1.000 casos, 50 casos, 200 casos? Não tenho essa noção eu sei que não são muitos em relação ao meu ambulatório, ao nosso ambulatório de clínica. Não são tantas pessoas acompanhando no ambulatório, né? Mas eles estão também em acompanhamento de remissão do câncer, Sim. né? Agora, eu não tenho noção de quantos casos a gente tem e qual foi a resolutividade disso. Inclusive, isso é uma das queixas que a gente, enquanto gestor municipal, questiona muito o Estado. Porque a gente gostaria de ter esse feedback de todo mundo que a gente enviou, aonde está, como está fazendo, e se deu certo o acompanhamento. E a gente perde isso, às vezes, do Estado. Então, nas nossas reuniões de Estado, a gente também pede que seja feito um fluxo de retorno dessa informação para o município, porque senão a gente fica sem essa resposta. Né? Mas a gente questiona o Estado em relação a isso. A Daniela Camilo, ela falou que está no aguardo de uma histerectocópia. Esteroscopia, é isso? Histeroscopia. Isso, esteroscopia. Com biópsia, Isso. que a médica disse urgente e até agora não conseguiu. É um exame difícil? Uma vaga cedida por mês para o município todo. Meu Deus. Uma vaga por mês cedida para o município. E aí, vou até te contar uma história para você ver como prejudica às vezes, né? Por exemplo, essa paciente, a Daniela precisando, eu e o Márcio, nós fomos parados sábado passado na rua por um munícipe questionando exatamente o tratamento da esposa dele e dizendo que que a esposa dele estava sem tratamento há 2 anos, teve um câncer de mama, tinha câncer de mama e estava com um problema ginecológico também, que podia ser até um câncer, e que nós, enquanto município, não estávamos dando assistência para a esposa dele. Estava até um pouco alterado em relação a isso, e nos parou eu e o Márcio por conta disso. E eu achei estranho aquilo, porque assim, eu sei que nós temos as dificuldades, mas eu também sei que a minha equipe não é omissa. Então eu falei para ele, peraí, mas a enfermeira do posto, eu não conheço o caso da sua esposa. A enfermeira do posto poderia ter passado, se é um caso desse, a gente vai verificar. Não, a enfermeira, ele quis dizer que a enfermeira, a esposa precisava passar no médico, que o enfermeiro não era nada. E eu tentei explicar para ele que a enfermeira no posto é muita coisa, né? E tem toda uma responsabilidade, inclusive na saúde sexual da mulher, até com facilidade de absorver melhor. Isso. E tentei explicar isso para ele. Ele não aceitou, reclamou. Eu falei para ele, me dá seu telefone que eu vou investigar o que aconteceu, porque para mim é uma surpresa. Ainda mais que ela tem um histórico de câncer de mama. A gente não deixaria passar. No dia seguinte, na segunda-feira, cedo, eu quis saber o que aconteceu. Então, só para você saber. A história, por isso que eu digo que às vezes o munícipe reclama e ele, quem reclama muito, às vezes nem está com a razão toda. Quando eu fui investigar, a mulher dele não só já tinha passado por todos os nossos serviços tratando isso, como ela, por conta do problema, nós conseguimos antecipar a esteroscopia para ela. Tá? E ela já está agendada no Hospital Guilherme Álvaro para reconstrução da mama. Quer dizer, como que essa mulher conseguiu fazer tudo isso sem passar pelos nossos equipamentos? Então, não bate as informações que ele passou. E aí, quando eu fui olhar, ela tinha consulta dia 3/8 para seguimento disso. Ela não foi. Com problema sério. Né? E aí ele para a gente na rua, faz todo esse questionamento,
tem toda essa problemática e ela falta numa consulta onde eu tenho, às vezes, uma vaga por mês para 13 mulheres esperando nesse momento. Eu tenho 13 mulheres esperando esteroscopia. Eu tenho uma vaga por mês. A gente, às vezes, tenta dar prioridade Então, a quem vai se a participar. gente for pela lógica, a última mulher vai esperar um ano. Né? Só que isso é uma grande briga que a gente tem com o Estado, que é o aumento dessas vagas. Né? Mas a gente não consegue. Então, quando a gente consegue, verifica realmente uma problemática, às vezes a gente, mesmo tendo uma vaga por mês, o que a nossa central faz? Faz contato com o Estado e fala assim: olha, é uma pessoa que realmente tem uma alteração, a gente precisa de uma vaga para ela urgente. O Estado, às vezes, consegue liberar essa a mais, né? E aí o duro é quando você consegue fazer essa briga toda, faz essa liberação toda, e aí o paciente não vai na consulta. Porque aí ele prejudicou ainda os 13 que estão esperando. Né? Então a gente tem essas dificuldades. A esteroscopia é um exame importante. A cidade não fazia colposcopia, que era uma outra dificuldade. As mulheres tinham que ir para fora da cidade para fazer colposcopia. E hoje nós temos a doutora Lara, que faz as colposcopias na cidade, né? Que é posterior, um adendo maior para diagnóstico de câncer de colo uterino, inclusive acrescenta com preventivo. E essas mulheres todas saíam da cidade para fazer esses exames fora, e hoje a gente faz isso no centro médico com a doutora Lara. Então, mas a gente não consegue também absorver essa demanda toda, né? E as esteroscopias são, logicamente, realizadas fora, e a gente tem essa problemática de vaga com o Estado. Então, hoje, se falando em saúde da mulher, doutor, nós temos a consulta com a enfermeira ou com o médico do posto, aí pode ser que ele encaminhe para o ginecologista, que vai encaminhar para os exames. Hoje, na cidade, nós temos a mamografia, a colposcopia e ultrassom. E ultrassom. As mulheres fazem aqui. Aqui. E a fila também não é tão grande. Não, até a gente fez agora, até para poder melhorar essa fila da mulher em si, dos ultrassom, a gente tinha um médico que fazia o ultrassom, e ele fazia ultrassom geral, fazia das gestantes, fazia de abdômen. Por conta dessa demanda toda, a gente hoje, e por conta da preocupação da mortalidade infantil, hoje nós temos uma médica especialista em medicina fetal, que foi contratada só para fazer ultrassom de gestante. Inclusive o ultrassom morfológico, que quem é mulher, já teve filho, sabe da preocupação de querer fazer um morfológico que é um pouco mais caro e município nenhum faz, nós fazemos. Nós temos. Nós temos. Nossa, Tá? que Temos legal. lá no centro médico feito por uma médica, não é feito nem por um médico radiologista, não, é feito por uma médica ginecologista. Porque toda gestação o médico Vai ter pede, que fazer, né? vai. Então não tem essa, eu preciso fazer a morfológica, não vou ganhar neném e não fiz. Não é verdade. De 5 meses para cá, acho que mais ou menos 5 meses para cá, a gente fez essa contratação preocupado com a mortalidade infantil e preocupado também com a quantidade de ultrassom. Porque se a gente deixasse o quantitativo de gestante com o outro contrato que nós tínhamos, aí ia demorar, né? E a gestante tem prioridade. Hoje nós temos 303 gestantes. Dessas 303, 85 são alto risco. Tá? Que antes elas tinham que sair daqui para tratar o alto risco fora da cidade. Não era nossa obrigação ter alto risco aqui. Hoje nós temos alto risco na cidade, que faz o acompanhamento com uma ginecologista especializada, que faz o ultrassom com uma especialista, com uma médica especialista, que faz o morfológico com essa mesma médica e que faz o acompanhamento dentro do centro médico. Então, essa gestante nem precisa sair para fazer essas coisas fora. Então, essa atuação dentro da saúde da mulher é uma novidade dentro dessa gestão março-cabeça. Isso não existia. O pré-natal de alto risco era feito todo fora do município. Então, qualquer mulher que se identificasse como uma gravidez que não é a gravidez habitual, ela tinha que fazer esse acompanhamento todo fora, né? O que dificulta transporte. Nossas gestantes aqui não pagam transporte para ir para as consultas, né? Existe elas têm acesso gratuito ao transporte, principalmente para ir às consultas. Então, tudo isso foi facilitado dentro dessa gestão março-cabeça. E essa preocupação, principalmente, foi talvez o que fez com que a gente conseguisse reduzir aí a 8% a nossa mortalidade infantil. A nossa mortalidade materna, então, ela não acontece desde 2019, graças a Deus. Nós não temos mortalidade materna desde 2019. O último caso aconteceu antes disso. Depois não tivemos mais, né? Mas a gente tinha uma preocupação muito grande com essas crianças e com essas gestantes, por conta de sífilis, por conta de todas as anormalidades que acontecem. Então, a gente se preparou para isso, trouxe para dentro do município uma obrigação que não era nossa, que é o alto risco,
contratou esses profissionais que são especialistas também, porque também não adianta você montar um serviço e colocar qualquer pessoa para fazer. Então, a gente trouxe profissionais que são capacitados para esse acompanhamento de gestação de alto risco, e essas gestantes, as 85 que nós temos hoje, passam com esses profissionais e não vai faltar o exame dela no período certo, porque a gente já fez uma contratação exatamente para que ela consiga, dentro dos trimestres, fazer o que é ultrassom normal e o que é ultrassom morfológico. E aí isso a gente conseguiu esses são os avanços que a gente conseguiu, mesmo diante de toda essa pandemia, a gente teve que se preocupar também com essa questão toda da saúde da mulher, né? Que é um avanço que a gente tem aí, pretende, é o nosso calcanhar de Aquiles aí para próximo ano, inclusive, que é só, não é que não exista, mas a saúde da mulher, da criança, do bebê, ela está dentro do centro médico, que existem outras especialidades, né? E é um desejo do Márcio que a gente monte uma estrutura própria para isso, para a saúde da mulher, da criança, do bebê. E a gente está esperando, talvez, a mudança da inauguração do novo centro de fisioterapia, para que a gente utilize o espaço onde é a fisioterapia hoje, reformando e montando o centro da mulher ali. Que aí, talvez, ali, nesse momento, a gente vai ter um gargalo um pouco maior também, para a contratação de outros ginecologistas, de outros pediatras, para talvez diminuir essa demanda de ginecologia que a gente tem hoje, né? Porque às vezes me falta a estrutura, às vezes eu quero abrir uma nova agenda, mas eu não tenho espaço, né? Então eu também preciso que a estrutura também seja adequada para que a gente consiga também aumentar a quantidade de agendas. Com as crianças é da mesma forma, passa pelo médico do posto e ele encaminha para o pediatra ou não. É isso. Então, ó, isso é uma outra coisa que também eu fico bem orgulhoso de ter aqui no município. Se você for ver as cidades que têm programa de estratégia de saúde da família, ela tem o médico da família, o enfermeiro, né, a equipe básica. As nossas estratégias de saúde da família do município, os nossos equipamentos de saúde da família, tem pediatra. Né? Para uma cidade de 58 mil habitantes, né, com um orçamento menor, a gente consegue ter um pediatra dentro do posto. E essa preocupação do pediatra do posto, ela é como? Que às vezes a mãe também não entende. Primeiro, a gente entende que esse pediatra ele tem que dar uma importância muito maior, onde a gente tem os maiores índices de mortalidade, que são das crianças de 0 a 5 anos. Sim. Então, a prioridade do atendimento desse pediatra dentro da estratégia de saúde da família é primeiro direcionada a essas crianças. Uhum. E aí, as crianças um pouquinho maiores, elas vão passar na puericultura do médico de saúde da família, porque ele foi preparado para isso, né? Assim como as outras especialidades. Mas, claro que essas outras crianças maiores, uma vez que a agenda do pediatra esteja aberta, ele também tem a obrigação de atender esses maiores, né? Então, essa clientela é direcionada para essa agenda do pediatra. Então, todas as nossas unidades têm pediatra uma vez por semana que atende a população infantil. Independente disso, que já foi um ganho para o município, nós temos a pediatria de alto risco. Que legal. Que acontece dentro do centro médico com o Dr. Israel. Que é o quê? Primeiro, a criança nasce, ela vem direcionada com data de consulta direto da maternidade para o nosso agendamento. A mãe não precisa nem se preocupar com isso. Ela sai do puerpério dela, ela sai da alta gestacional dela, direto, já sabendo que ela tem que comparecer com o pediatra do centro médico, que é o Dr. Israel. Sim. Ele é um pediatra neonatologista, exatamente especialista em bebês. Ele faz esse acompanhamento, principalmente dentro do primeiro mês. E aí ele direciona, essa criança é baixo peso, essa criança é prematura, essa criança teve alteração no teste do pezinho, vai ficar comigo. Não, essa criança tá tudo ok, eu vou mandar para o pediatra do posto. Então ele faz esse papel. Então todas as nossas crianças que nascem passam por ali para poder ser feita essa triagem e a visão do especialista em relação a isso, e depois direciona, aí essas crianças são acompanhadas pelos pediatras que a gente tem nas unidades. Sim. Então a gente, além de tudo, tem hoje, dentro dessa gestão, um pré-natal de alto risco e uma puericultura de alto risco também, né? E que são fatores determinantes para a diminuição da mortalidade infantil, que até 4 meses atrás a gente era o município da Baixada Santista com maior índice de mortalidade. Hoje a gente está no segundo lugar, mas é 8% que a gente está. Em 25% que nós tínhamos antes da gestão, a gente conseguiu diminuir muito. Mas são com esses serviços de formiguinha, que às vezes a população não tem conhecimento que isso acontece e não consegue enxergar. Né? Ninguém está dizendo que está maravilhoso ou que a gente ainda não precisa modificar muita coisa. Mas também não significa que nós estamos estagnados. A gente caminhou muito e eu acho que até, muito sinceramente, é uma opinião pessoal, eu acho que dentro dessa cidade, com o orçamento que a gente tem, se não fosse o Márcio, a gente não teria avançado tanto, principalmente
tendo os gastos que nós tivemos dentro de um redemoinho que foi a pandemia Covid-19. Né? Dentro dessa pandemia, você conseguir ter toda essa preocupação e fazer um centro médico e montar pré-natal de alto risco e montar, aumentar a escala médica, né? Colocar um serviço especializado para isso, é o que me deixa orgulhoso de me manter na diretoria, sabendo que ele compra essa briga junto com a gente, ele participa, ele é muito participativo em todas essas ações e ele tem essa preocupação. Então, mesmo ele sabendo que talvez não seja uma obrigação direta dele como prefeito, mas ele compra essa nossa briga em relação a isso e ele se vira nos 30 lá para que a gente consiga montar da forma que a gente pode. Certo. Doutor, pronto atendimento. Fala pra gente um pouquinho do pronto atendimento. Eu gosto do pronto atendimento infantil. Às vezes, eu tenho as minhas filhas, às vezes tem uma febre de noite, né? E você precisa levar e não quer ir no hospital da Praia Grande. Você fala assim, não, vou levar aqui. Eu gosto, eu acho o atendimento bom, começando pela recepção e terminando pelos médicos. Né? Eu gosto, sempre que eu posso falar isso para alguém, eu falo, não, o atendimento o pronto atendimento do infantil, eu gosto bastante. Embora eu relute para trazer durante o dia, que eu acho muito cheio, eu falo, não, leva à noite. De madrugada eu levo, que é rapidinho. Mas eu gosto, começando pela recepção e terminando até nas enfermeiras que ficam lá atrás, enfim. Eu gosto. Fala um pouquinho pra gente do pronto atendimento. Bom, isso foi o grande desafio que a gente teve, né, de tentar manter um pronto atendimento até adequado dentro de uma pandemia onde a gente precisou fechar um serviço de pronto atendimento só para o atendimento Covid, Sim. né? Mas eu até dou bastante risada e tenho orgulho de ver essa situação do pronto atendimento na cidade. Porque se você observar, primeiro, a fala e o grande problema que nós temos aqui, principalmente em relação à pediatria, é a quantidade de pessoas de outras cidades que vêm para o nosso atendimento de pediatria, né? Porque ele acabou se tornando esse atendimento de excelência mesmo, das mães gostarem do tipo de atendimento, e esse pronto atendimento acontece no HMM, né? Então, primeiro acontece isso, a gente absorve uma demanda que não é nossa, mas a gente também não pode negar, é SUS, a pessoa tem direito de querer passar num pronto atendimento de urgência e emergência de onde ela quiser, mas isso aumenta muito o nosso gasto e aumenta muito a nossa demanda, principalmente em pediatria. A outra questão é uma questão que a gente até é questionado pelo Estado. Se você for ver, é uma cidade de 58 mil habitantes, com 3 portas de entrada de pronto atendimento, né? Sim. Cidades vizinhas, às vezes, tem um único lugar para atendimento, uma única UPA. Nós temos a UPA, nós temos o PS Central e nós temos o hospital. Então, é uma cidade com a quantidade populacional a metade de muitos lugares, porém com 3 portas de entrada. Tá? Então, mas isso é uma preocupação que a gente tem até por conta da própria demanda e porque a gente também entende que acaba indo muita gente para o pronto atendimento que não é serviço de pronto atendimento. Né? Ele deveria estar sendo acompanhado por uma atenção básica, mas ele acaba procurando muitas vezes o pronto atendimento porque ele acredita que ele não consegue essa consulta no posto. Então essa é uma realidade também que a gente tenta mudar também um pouco isso na hora que a gente pensa em aumentar as agendas dos postos. Mas o pronto atendimento ele acaba passando por esse momento agora de revitalização, que é essa questão da gente tentar agora a UPA, que estava muito focada com a Covid, agora ela voltar ao atendimento normal de todas as doenças, para poder desafogar um pouco o PS Central, que acabou ficando sobrecarregado com essa questão. A própria inauguração do PS Central é um ganho gigantesco para essa cidade. O prefeito resolve tomar essa iniciativa, né, de uma situação que ele não precisava, ele poderia manter simplesmente só a UPA, né, como pronto atendimento, mas ele entendia essa necessidade. A gente abre um novo pronto-socorro completamente moderno, né, com a estética totalmente modificada e dando um acompanhamento de qualidade também para o município. Então, a gente tem mexido nisso, a gente continua esbarrando na dificuldade, que foi uma dificuldade em época Covid, porque às vezes você tem o pronto atendimento, você tem autorização do prefeito para a contratação de mais médicos para que a demora seja pequena, mas você não consegue achar o médico para dar plantão. Meu Né? Deus. Então, isso continua, não é um problema de Mongaguá, tá? Isso é um problema de todas as cidades, a gente se conversa, todas as cidades passam por isso. Só que uma vez também que a gente monta 3
eu preciso de muito mais médico, Muito né? mais. Então, às vezes eu falo, ó, fecha esse, vamos deixar só a UPA, que é melhor deixar só a UPA com X, mas não acontece, né? A gente às vezes prefere fazer essa divisão, até para poder facilitar muito o translado do munícipe até a unidade de pronto atendimento. Mas com isso a gente também precisa de mais médicos para manter essas escalas, e aí às vezes a grande dificuldade é a gente conseguir profissionais para isso, né? E não só conseguir o profissional, às vezes a gente precisa que o profissional também seja capacitado para um serviço de urgência e emergência. Porque o que aconteceu muito na Covid? Você tinha, às vezes, contratação de médicos emergenciais que acabaram de sair da faculdade, então tinha até a boa vontade de tudo, mas eles não tinham tanta expertise no tratamento de urgência e emergência. Então a gente também tinha que olhar essa preocupação, filtrar quem é que ia fazer o serviço de urgência e emergência. Então esses são os nossos desafios diários, né? Doutor, para a gente terminar, porque nossa, essa conversa, olha, eu foi pensei muito que ia ter mais. esclarecedora. Nossa, Eu pensei assim, que a gente ia abriu minha poder mente. conversar um pouco mais aí. Vacina. O que está acontecendo no campo de vacinação, doutor? Bom, eu como especialista nisso até fico muito mais preocupado e fiquei muito orgulhoso na época Covid do que a gente avançou na vacina, né? Quando a gente fez toda a preocupação da vacina das crianças, a gente mobilizou céus e terras para que a gente conseguisse vacinar. A gente foi a cidade que vacinou acima de 100% as nossas crianças. Só que a gente teve um apoio gigantesco da educação, né? Toda a equipe da Priscila em relação a isso, o apoio de outras diretorias para que a gente conseguisse avançar e vacinar todas as nossas crianças para que a gente diminuísse também as infecções infantis aqui no município. E aí a gente moveu céus e terras, né? A gente arrumou a equipe da onde não tinha, a gente tirou dinheiro da onde não tinha para poder tentar mobilizar, a gente carregou essas crianças até os centros de vacinação. Então, enquanto tudo isso estava sendo feito, né, você põe um ônibus escolar para levar, você põe uma escola para atender, nós atingimos acima de 100% de vacinação. Quando você retira isso... As crianças foram vacinadas na escola. Nas escolas. Que legal. Foram mesmo, que a minha filha foi. Né? Isso, pergunta qual município conseguiu fazer isso, né? Então, a gente teve toda essa preocupação, a educação deu um apoio gigantesco para a gente em relação a isso, inclusive com os profissionais deles também trabalhando para que a gente conseguisse atingir isso, e foi um sucesso. Tá? Quando a gente começa a olhar das doses de reforço dessas próprias crianças em diante, que aí as mães precisam ir até os postos de saúde para vacinar, nós caímos para 27%. E aí é mais uma vez onde a gente fala que a população precisa fazer parte da saúde pública. Porque não adianta a gente... Não dá para correr sozinho. Não dá, né? E não adianta a gente fazer dessa forma e depois a gente não conseguir dar continuidade, né? Agora, poliomielite. A gente está dizendo, a gente está afirmando que está voltando, já teve casos no Brasil e a gente preocupadíssimo com a poliomielite, e quando você vai ver, o índice de vacinação de criança para polio é baixo. Aí o prefeito autoriza, aí você faz carro de som, aí você vai para a rua, inclusive o prefeito vai nos trenzinhos, e aí você vê a população vindo vacinar, porque o trenzinho está passando na porta de casa. Eu vi que vocês fizeram aí o trenzinho com personagens caracterizados, fizeram uma festa mesmo. E aí você consegue atrair, né? Mas o que a gente precisa que a básico, população entenda? Não, ser, essa mãe precisa levar essa criança para vacinar. Independente de qualquer porque coisa. essas doenças negligenciadas, elas estão retornando. E a mãe precisa se preocupar com a saúde desse filho. Então, a gente precisa dessa participação, né? A população, ela tem que participar com a gente, não só cobrar. As críticas, a gente é muito aberto a esse tipo de crítica. Eu sou o primeiro a falar assim, tá ruim, me dá o que você acha que a gente pode fazer? E a gente trabalha sempre em cima disso, principalmente nas questões de agendamento de posto, que é uma preocupação frequente hoje dentro da diretoria, o que a gente pode fazer para melhorar o agendamento dos postos, melhorar para que a mãe não fique tanto tempo na fila para vacinar uma criança. Isso é uma preocupação diária nossa. Só que a gente precisa que a população compareça. E que faça parte dela também e que seja responsável com a saúde dos seus filhos, do seu marido, a própria saúde dela. A gente precisa também dessa participação. Não adianta fazer uma cobrança e aí quando eu consigo a consulta, que é tão suada, ela não vá. Né? Não adianta eu conseguir convencer o prefeito que eu preciso contratar mais 12 pessoas para poder colocar uma em cada posto vacinando e essa pessoa ficar lá ociosa porque a mãe não leva para vacinar. Então,
é uma consciência que a gente precisa com que a população participe com a gente Na nessa verdade, a mudança gente estrutural que a precisa, gente está na fazendo. verdade, a gente precisa que a população entenda que isso é uma via de mão Mão dupla. dupla. Ela precisa dar para receber Sim, também, né? Porque sozinho não dá para fazer nada. É, vocês correm de um lado, corre para outro, tá aqui, gente. E as pessoas não vêm, e aí não tem o que fazer. sim. Não tem o que fazer. O que a gente percebe, às vezes, é assim, quando você facilita e praticamente carrega no colo, o negócio acontece. Quando tem que ter um pouquinho mais de participação, aí já vai ter que falar, mas eu tenho que ir até Praia Grande para ir na consulta? Tem. Aí, às vezes, você se preocupa, consegue um carro para levar, consegue. Aí você vê que o negócio finaliza, né? Mas jogar só a responsabilidade de saúde pública para os gestores também não está correto, né? Porque a gente mais uma vez eu digo, assim, como ser humano e como munícipe de município e como profissional, eu percebo que aqui, por mais que a gente não esteja ainda no ideal, eu afirmo para vocês com todas as letras que para uma cidade de 58 mil habitantes, que é considerada pelo Estado e pelo Ministério da Saúde como uma cidade de baixa complexidade, a gente tem muita coisa aqui que a gente não precisava ter, mas que o prefeito enxerga que é importante que a gente tenha e a gente continua brigando com isso para que a gente consiga verba para manter não só o serviço, porque não adianta também eu montar um serviço e não conseguir manter depois. Sim. Então eu preciso ter toda essa logística de quando eu abro uma casa da mulher, eu tenho que abrir e saber que eu vou ter que manter essa situação, né? E aí, como é que você faz com um orçamento que é enxuto demais? Né? Doutor, tem um assunto que a gente escuta muito. Por que não temos uma maternidade na cidade? Por que não temos um hospital de referência? Por que não temos um grande hospital? O que que acontece? Por que não temos? Por que que as nossas gravidinhas elas vão para as cidades vizinhas? O que que acontece? As nossas grávidas, elas são todas referenciadas para um único lugar, que é um contrato, isso é uma parceria com o Estado, e elas vão para o Hospital Regional de Itanhaém. Sempre gosto de deixar isso claro, porque a própria população confunde isso. Itanhaém não está fazendo um favor para a gente, porque o Hospital Regional de Itanhaém não é de Itanhaém, ele é do Estado, tá? E isso são pactuações que são feitas dentro da gestão de política pública, né? Se eu sou um município de baixa complexidade, eu vou ter que ter um hospital de referência para algumas especialidades. Então, a nossa referência para partos e cesáreas e UTI neonatal e UTI adulto para gestante é Itanhaém, tá? Então, essa é uma parceria financeira. Itanhaém, o Hospital Regional, não Itanhaém, o Hospital Regional que está em Itanhaém, ele recebe uma verba Então, a grosso modo, a gente tá pagando para eles prestarem todo esse mês. serviço pra gente. Todo mês. É um serviço que a não gente tá paga. mandando, olha, vai lá pro Não, eles não, não olha, estão fazendo um favor. Itanhaém, olha, a gente pode mandar Que a mais uma impressão, que o moça? que eu ouço na rua é assim, a gente precisa de um especialista e vai para Praia Grande. Não, Praia Grande não está dando nada para você. Porque tudo que vocês fazem fora daqui é pago. É pago e é pactuado. Então, a nossa pactuação dentro da situação da maternidade, ela foi pactuada com o Itanhaém. E por que que essa questão é uma dúvida que é importante a gente até esclarecer? Vocês imaginam que para ter uma maternidade, parece para a população que seja uma coisa simples, é uma coisa com um orçamento gigantesco. Porque para eu ter uma maternidade adequada para atender os filhos de vocês na hora do nascimento, eu preciso ter um anestesista 24 horas, um cirurgião 24 horas, um obstetra 24 horas, uma enfermeira 24 horas, uma UTI neonatal, porque essa criança é uma caixinha de surpresa. Ela pode nascer bem, mas ela pode precisar imediatamente de uma UTI. Então, quando você pensa numa maternidade, é toda uma estrutura de 24 horas com profissionais que são muito caros, porque o profissional médico é muito caro, né? E aí, você nasce aqui na cidade, 500, no máximo 450 ou 500 bebês por ano, né? Por ano? Agora, a gente fechou em 463 nascimentos até agora, e nós estamos em outubro. Então, você imagina que manter essa estrutura toda para, às vezes, nascer uma criança na semana é impossível para um município de 58 mil habitantes com o menor orçamento. E aí você tem um hospital que está de ambulância a 10, 15 minutos daqui, né? Que podem investigar o que for, vocês vão ver que nunca teve uma intercorrência ou aconteceu algum problema no transporte entre uma gestante e até o HRI.
E aí chega lá no HRI, essa gestante é bem tratada, tem uma UTI esperando esse bebê se precisar, tem uma equipe de neonatologista, tem uma equipe de obstetra e o parto acontece lá. Quando acontece o parto lá, ela tem um link diretamente com a gente, que essa mãe e essa criança já sai direto com consulta agendada conosco. Então, esse apoio é dado incondicional para a gestante, que sai para a gente por valor muito irrisório essa parceria. E aí, quando eu penso em montar uma maternidade, para uma cidade desse tamanho, eu vou montar uma maternidade dessa para ter essa estrutura toda, um custo que vai ser, logicamente, muito acima de 1 milhão, né? Médico é muito caro. Não comporta não comporta. Comportaria, porque a gente poderia falar, não, mas vamos ter a maternidade, a gente vai, do mesmo jeito que nós mandamos para Itanhaém, Itanhaém mandaria, ou Praia Grande. Mas Itanhaém tem o seu hospital de referência. Praia Grande também. Então seriam só para nós. Não, só para vocês entenderem, Itanhaém, onde está o Hospital Regional de Itanhaém, a população de Itanhaém é o dobro da nossa. O dobro. Eles também não têm maternidade. Porque eles também, mesmo com uma população maior que a nossa, o dobro da nossa, eles também utilizam o Hospital Regional de Itanhaém como referência para a maternidade deles. A maternidade do Hospital Regional de Itanhaém não é de Itanhaém. Está dentro do município e eles usam como nós. Claro que eles chegam mais rápido porque eles estão dentro da cidade, né? Mas eles usam como nós. E olha que eles são populacionalmente maior que a gente. Mas eles também sabem que manter uma maternidade, mesmo acima de 100 mil habitantes, para eles não é viável, porque vai ter um custo muito alto para 100 mil habitantes. Então, eles também preferem essa pactuação com o Estado, que é a mesma coisa que acontece com a gente. Porém, a gente não deixa de assistir, né? Nós temos a maternidade aqui que não deixa, se o parto estiver em curso, estiver acontecendo, nós temos crianças que nascem aqui com a gente. Porque o parto é expulsivo e nós temos ginecologista, obstetra 24 horas na nossa maternidade. Então, quando o obstetra avalia essa mãe que chegou, essa gestante que chegou, e ele vê, tá tudo bem, dá tempo de chegar em Itanhaém, vamos mandar. Não dá tempo, vamos fazer aqui. Então, quem acompanha a internet deve ver. Acontece semanalmente, às vezes. Né? Eu não sei quantos partos a gente teve o mês passado, mas no mês passado eu lembro que a gente teve partos que aconteceram aqui. Porque o SAMU acabou trazendo, na hora que chegou a médica viu que não dava tempo de chegar, e aí nós temos um médico especialista aqui, sala de parto, nós temos tudo aqui, que é feito aqui o parto, e imediatamente após o parto feito, essa mãe também ela vai para Itanhaém, porque eu preciso que ela seja avaliada de outras formas que essa referência vai nos dar. Sim. Então, para você ver que a gente não deixa desassistido isso, né? E a ambulância sempre está a postos, então assim, não existe essa demora. A gente até foi questionado via Tribunal de Contas e Ministério Público sobre isso, e a resposta que veio do Hospital Regional de Itanhaém é que nós nunca tivemos uma intercorrência com gestante, nem culpando o município por atraso. Então não tem por que a população achar que eu vou gastar mais de 1 milhão para manter uma maternidade, se eu posso gastar 25 mil em Itanhaém, e eu pego o restante disso tudo, e aí eu coloco, por exemplo, os especialistas que a população tanto questiona e que eu não precisaria pôr. Eu poderia mandar para os exames. Mas aí eu pego esse dinheiro e vou utilizar para outras ações que estão mais direcionadas à atenção básica do município. Então essa é a preocupação dessa gestante, utilizar de forma adequada o dinheiro público, de forma racional. A gente foi muito questionado dessa forma racional na Covid. Por que o município não tem um hospital de campanha? Como um hospital de campanha saía no mínimo 5 milhões. E aí eu vou gastar 5 milhões para montar um hospital de campanha se eu conseguir, dentro da UPA, todos os ganhos que nós conseguimos. Então, não tem necessidade disso. E isso é o quê? Isso é gestão pública. É a pessoa, o líder, conseguir ter essa visão de que a gente consiga empregar adequadamente o dinheiro público de uma forma que você reverta isso para uma saúde melhor. E talvez por isso a gente tenha conseguido tantos avanços dentro de uma pandemia, porque o Márcio soube utilizar esse dinheiro de forma adequada, em vez de direcionar para outras coisas, a gente direcionou para coisas que poderiam ser oferecidas no município, mesmo não sendo obrigação de baixa complexidade. Mas a gente preferiu equipar um centro médico, né, abrir um centro de fisioterapia, fazer um CAPS, né, colocar um serviço de tomografia numa cidade de 50 mil habitantes. Então, você pega esse dinheiro e acaba direcionando para outras situações que você beneficia melhor a população. Perfeito. Doutor, tem mais alguma pontuação que a gente precisa saber, que você acha que a gente precisa estar informada, que o povo precisa estar a par? Tem algum outro assunto que você fala, Ju, isso aqui, de repente, eu ainda preciso falar? Ó, eu queria dividir uma angústia que a gente tem enquanto diretoria. Eu sei que isso é uma queixa grande do munícipe e a gente até colabora que está correto isso, que são os agendamentos.
Tá? Isso é uma busca diária de a gente tentar solucionar essa questão dos agendamentos, né? Todo mês a gente recebe uma foto, a fila gigantesca no posto para marcar consulta. Se tá sol é porque tá no sol, se tá chovendo é porque tá na chuva. Mas as pessoas precisam entender que não tem como eu não fazer fila. Né? Se você vai numa lotérica fazer um jogo, você não fica na fila? Porque só tem uma pessoa atendendo. Sim. Então a fila é inevitável. O que a gente está tentando fazer é uma forma de que a gente consiga diminuir essa fila. Né? Então a gente já pensou em várias possibilidades e a gente é aberto a que a população dê palpites em relação a isso. Então a gente agora vai tentar uma nova estratégia. Porque quando a gente deixa um agendamento uma vez por mês, a gente entende que a fila vai ser muito maior. Sim. E muita gente vai ficar sem esse agendamento. Sim. Então a gente agora vai tentar fazer outras alternativas, agendamento semanal, né? Vai ter fila do mesmo jeito, Sim. Né? Mas a gente vai tentar fazer com isso o quê? Com que outras pessoas que não conseguiam acesso à consulta médica, de repente você fazendo semanal, essa pessoa consiga o acesso. Então a gente tem essa preocupação, que eu acho que é o que a gente mais se preocupa hoje, que é com os agendamentos dessas consultas. Quem precisa de um ginecologista está demorando demais, quem precisa ir para uma estereoscopia está demorando demais, quem precisa para o médico da família. A gente está hoje tentando visualizar uma forma que a gente consiga minimizar esse prejuízo para a população. Aceitamos sugestões, tá? Buscamos sugestões de cidades que, inclusive, têm êxitos relacionados a isso, mas a gente vê que isso é uma dificuldade, porque é muito difícil você eliminar uma fila, né? E aí a gente cai também na questão do ser humano, né? O ser humano é difícil nesse ponto quando você pensa nisso, porque a população, você às vezes se enxerga como sendo assim, ó, o meu problema é maior do que o outro, a minha dor é maior do que o outro. Então, quando chega uma pessoa gritando numa UPA porque ela quer um atendimento prioritário, ela esquece que ali tem outras pessoas com a mesma dor, mas ela acha que a dela é maior e ela quer passar na frente da outra. Então isso é do ser humano. E o que a gente passa hoje nos postos de saúde que eu vejo, eu estou tentando uma forma de melhorar isso. Às vezes passa no médico a mesma pessoa, a mesma família. Aí no mês seguinte ela conseguiu consulta de novo porque ela foi para fila. Então ela conseguiu a consulta. Sim. Aí no outro mês ela conseguiu. Para quê? Será que ela não pensa que ela já passou e que ela precisa dessa vaga para outra pessoa que precisa mais? Não pensa. Ela não pensa. E aí ela não pensa, e aí ela traz um problema de saúde pública pra gente. É isso aí. Então, nós precisamos dessa consciência, né, da população também em relação a isso. Porque eu também não vou poder, a pessoa tá desde as 5 horas da manhã na fila, eu vou dizer pra ela, não vou atender a senhora porque a senhora já passou o mês passado, você apanha, entendeu? Essa pessoa tinha que ter a consciência de dizer, poxa, eu já passei no médico, deixa eu deixar minha vaga pra outra. E aí o que a gente percebe? Que muita família realmente não consegue passar no médico de família, porque naquele dia do agendamento, ele não pôde ir. Aí ele só vai ter uma chance de novo daqui a um mês. A gente também não acha isso correto. Então a gente está tentando modificar isso, mas a gente precisa de uma consciência também da população relacionada a essas questões, né? Da gente não se colocar tão individualista nessas situações, da gente também pensar no outro. Sim. Né? Quando eu me coloco sendo a minha doença maior, a minha dor é maior, eu deixa, às vezes, de olhar para o outro que está precisando mais. É isso mesmo, E doutor. isso a gente, então, precisa de uma parceria, que é o que você falou, né? Uma via de mão dupla. Eu preciso que a população participe com a gente nessas mudanças, pode dar palpite, pode dar sugestões, participe com a gente nessas mudanças, mas que a gente, principalmente, consiga achar um meio termo aí para que a gente também consiga modificar essa estrutura que era antiga e arcaica e que agora, com a informatização, com outras coisas, a gente está tentando modificar para melhorar a saúde da população. E nós aqui estamos para dar informação, né, Sim, doutor? Porque sim. a informação, ela abre portas, né? E muitas coisas que a gente falou aqui, eu tenho certeza que a população não sabia. E você é um profissional muito acessível, né? Então, acho que as pessoas, elas podem procurar mais informação, não sabe o que está acontecendo? Procura alguém que pode ajudar, procura informação no posto, procura informação, né? Porque é muito fácil a gente também sair falando das coisas e não sabe o que está acontecendo. Sim. Né? Eu reconheço, né? A gente tem 550 funcionários, né? 550 colaboradores dentro da saúde. É claro que eu não vou ser hipócrita de dizer que todos os meus 550 são maravilhosos e são educados e que tratam bem, né? Dentro da própria família, a gente tem nossos patinhos feios e os nossos familiares que, de repente, não se comportam do jeito que a gente gostaria. Imagina você dentro de uma saúde pública, onde você tem concursados, onde você tem pessoas insatisfeitas. Sim. Mas a gente, enquanto gestão, tenta todos os dias minimizar essas queixas da população, principalmente relacionada ao acolhimento da população. O que eu brigo muito hoje com a minha equipe é, se você não tem para oferecer, mas você acolheu,
adequadamente, a pessoa, por mais que ela não goste de não ser atendida, mas ela vai sair pelo menos satisfeita, porque ela foi ouvida. Entendeu? Então essa é uma grande queixa da população e que a gente tem uma preocupação em, de repente, fazer com que as nossas portas de entrada, as nossas recepções, modifiquem também esse comportamento, dando mais atenção e dando mais acolhimento. Então hoje a gente está um pouco voltado para isso, tentando fazer cursos de capacitação, de acolhimento, tentando melhorar também a questão profissional dessas pessoas, questão salarial, questão de apoio, para que ela também seja valorizada e também consiga modificar o comportamento dela frente à população. Né? A grande dificuldade que eu vejo quando o problema chega em mim é que falhou na entrada. Se a enfermeira ou a recepcionista tivesse acolhido melhor essa pessoa, não teria gerado todos os transtornos. Porque né? você precisa de um acolhimento. De um acolhimento. Só que isso também foge às vezes do nosso controle, né? Se perguntar, o Márcio gostaria que isso acontecesse? Marcelo, você gostaria que isso acontecesse? Eduardo, que está diretamente na gestão comigo, Andréia, frente a vários equipamentos, né? Ana Paula na atenção básica, e todos os nossos profissionais que estão diretamente lidando com eles, a gente não gostaria que isso acontecesse, que o acolhimento fosse de outra forma, que a população fosse adequadamente acolhida, mas foge às vezes da gente, porque a gente também tem profissionais que por algum motivo naquele dia não estava muito bem e foge do nosso controle, tá? Mas a gente tem essa visão de que precisa melhorar isso, a gente está tentando contratar pessoas para, de repente, fazer curso de capacitação sobre esse tipo de acolhimento, para que a gente agora foque realmente na atenção básica, faça com que os postos façam o serviço que eles foram contratados, que é o quê? Saúde da família, né? Prevenção de doenças, e as pessoas precisam entender isso. E aí os nossos profissionais também precisam. Então é toda uma mudança estrutural e que a gente vem passando nesses últimos 4 anos, mas que eu acho que o pessoal, eu agradeço muito minha equipe em relação a isso, porque eu acho que elas entenderam essa visão e essa filosofia do Márcio. E na minha chegada elas também entenderam, a gente teve alguma rejeição, mas eles entenderam que a gente precisava modificar. Eles compraram essa minha briga, principalmente, na verdade, e a gente consegue fazer. A sua equipe entendeu bem, né? Porque a gente sabe quando quando o líder é líder, quando as pessoas elas elogiam e trabalham junto, né? E aqui a gente teve trocentos comentários, o Arnaldo comentou. 100% saúde e muito respeito, dedicação, trabalho e profissionalismo. Parabéns, doutor Marcelo, Ana Paula. Quem mais? A Andréia comentou bastante. A Jeane falou gratidão por fazer parte dessa equipe, sob a direção do doutor Marcelo, competência, dedicação e profissionalismo. O Mineirinho falou, doutor Marcelo é um cara incrível, com um jeito maravilhoso para cuidar das pessoas, um médico formidável. Além da medicina, que é a sua vocação, você consegue plantar a felicidade em todos ao seu redor. Elizabeth também comentou. Quem mais? A Karina falou: vários setores da saúde pública de Mongaguá foram abordados neste bate-papo e com excelência, muito bem explicado e elucidado pelo diretor Dr. Marcelo. A Vivian falou: parabéns pelo programa. Foi muito elucidativo a todos. Então, acho que a gente conseguiu passar um pouco da mensagem. Isso. Né, e eu fico, assim, eu sou aberto a novos questionamentos relacionados a isso, porque eu acho que minha função também é essa, né? Talvez conseguir fazer com que a população entenda que nem tudo a gente está deixando de fazer, né? E que ela precisa dessa orientação do que é o SUS, quais são as obrigações do SUS. O SUS é tripartite, ele tem uma obrigação municipal, uma obrigação estadual e uma obrigação federal. Eu não consigo ultrapassar isso. Né? E a gente tem, inclusive, ultrapassado muito e entrando, inclusive, em obrigações que são estaduais, com compra de medicações, com tratamentos que não seriam nossos, que a gente custeia aqui financeiramente. Então, a gente tem feito a nossa parte, só que a gente faz um trabalho de formiguinha. Então, essas atitudes igual a sua hoje, de dar essa oportunidade para que eu exponha essa situação, eu estou aberto para novas quando você precisar. A população sabe que ela pode recorrer a esse tipo de questionamento. Eu não tenho problema nenhum em responder nenhum tipo de questionamento, mesmo quando é uma crítica. E eu acho que às vezes a crítica ela é importante até para que eu consiga explicar, igual a questão da maternidade e outras questões de especialidades. Então eu me coloco à disposição. A minha equipe, eu
sem palavras para dizer o quanto a gente sofreu enquanto pandemia e o quanto a gente iniciou um trabalho aí com uma quantidade pequena de funcionários, até porque o concurso público só veio agora, mas é uma equipe excelente, né? O Arnaldo frente à vacinação e o sucesso que a gente teve dentro dos equipamentos com a vacinação e principalmente a cabeça dele em conseguir controlar todas as doses que tinham que ser feitas, no momento que tinha que ser feito, como é que tinha que liberar e segurar essa onda sozinho, enquanto tinha municípios que faziam, já começou acima de 70 anos, por que que Mongaguá ainda não começou? E ele segurar essa barra sozinha, ele é um parceiraço nosso que ele conseguiu fazer com que a gente tivesse êxito e um sucesso da vacinação no município e a participação de todas as diretorias, né? Porque o que eu gosto dessa gestão e acabo permanecendo? O Márcio faz com que isso seja uma família. Então, na verdade, nós temos parcerias de todos os diretores, né? A gente nunca trabalha só. E a gente participa de todas as outras diretorias, assim como eles participam da nossa. Então, um é muito preocupado com o outro, porque, na verdade, todos nós só queremos uma coisa, que a população ganhe com isso. Então, se para a população ganhar, eu preciso, às vezes, estar junto com o social, junto com a segurança pública, junto com a educação, nós vamos estar. Porque isso é o desejo do Márcio, isso é o que ele ensina para a gente todo dia, e isso é o que faz com que a gente permaneça nessa luta diária para que a população tenha não só uma saúde de qualidade, mas uma qualidade de vida muito melhor aqui dentro do município de Mongaguá. Adorei. Achei que realmente a gente passou a mensagem, você passou a mensagem, né? Que de repente as pessoas precisam entender desse material aqui. A gente tem muito material para as pessoas entenderem. Foi um prazer conversar com você. A gente já Prazer fica foi meu. namorando faz tempo, né? Eu queria muito conversar com você, já tinha tempo, mas o momento certo é sempre chegado, né? Sim. Muito obrigada, Eu viu, que Marcelo? agradeço, uma boa noite a todos. Dizer que eu estou aí sempre à disposição para que a gente realmente consiga fazer a diferença e construa realmente uma nova Mongaguá dentro dessa gestão do Márcio Cabeça, para que a gente consiga deixar isso num legado que depois futuramente os outros consigam levar em frente. Que assim seja, Assim né? seja. Bem, gente, foi 2 horas de bate-papo que a gente nem viu passar. Foi muito bacana essa conversa. Realmente, o Dr. Marcelo, ele nos tirou muitas dúvidas, ele explicou várias coisas que a gente não entendia, que nós precisávamos entender para entender outras. Tem coisas que a gente precisa entender para depois entender outras coisas. E assim foi a nossa conversa. Semana que vem estamos aqui com outra convidada. Semana que vem quem vai estar aqui é a Ju Seabra, falando de autoestima da mulher. Vai ser um super bate-papo também. Até semana que vem, tá bom, gente? Oi, Dani.